Boa tarde a todos que vieram aqui. O Roberto falou que é uma semana de provas, então duplamente obrigado pela presença de vocês. É um prazer para mim estar aqui, é uma honra também. Já vi que tem outras pessoas que falaram aqui antes, estar nesse hall de palestrantes. Acho iniciativas como essa aqui, que geram um debate de verdade nas universidades, que trazem ideias diferentes. Para discordar também, acho perfeitamente possível isso, nem todo mundo tem razão, mas que traga isso para dentro da universidade, que na minha opinião tem uma cultura muito viciada hoje em dia, então acho assim um trabalho muito legal. Sei que até tem problemas políticos com isso, que tem represálias, mas vocês estão aqui vendo. Não sei se quem está aqui concorda ou não concorda, mas estando aqui para mim é o principal. Acho perfeitamente válido também para a pessoa que vem para discordar, mas estando aqui para mim, se abrindo a outras ideias, se colocando para o debate, acho uma postura fundamental. É o que uma universidade deveria ser, né? E aos poucos, quem sabe, a gente constrói isso aqui nas nossas universidades que estão tão longe do que elas deveriam e poderiam ser. Bom, eu queria tratar de vocês de um evento importante que aconteceu no nosso país em meados do ano, lá mais para julho. Não estou falando do impeachment, eu queria começar lembrando das Olimpíadas que a gente teve aqui no Brasil. O que a gente assistiu nas Olimpíadas, naquele 1 mês e pouco que a gente viu de centenas de competições esportivas e atletas do mundo inteiro aqui, em que a gente acompanhou os times, a delegação brasileira, os times brasileiros, os atletas brasileiros, vimos apresentações exemplares, sei lá, Thiago Braz, a gente pode lembrar, outros países também, Usain Bolt, Simone Biles. O que a gente assistiu... Felipe Vu, eu acho que tem que lembrar. É isso aí. Ele é aluno daqui. É aluno daqui, poxa, que coisa. Parabéns, então, ainda mais essa glória aqui para a universidade. E olha, o que a gente assistiu ali foi um espetáculo de dedicação total, de foco exclusivo numa meta, de pessoas totalmente voltadas e totalmente dedicadas a atingir um objetivo que elas tinham. E, por causa disso, tem um espetáculo de excelência e mostrando os seres humanos levando o corpo deles a limites que para todos nós pareciam absolutamente impossíveis e a cada vez mostram que dá para ir ainda mais longe. Se a gente lembrar, não tanto tempo atrás assim, existia a crença de que os 100 metros rasos havia um limite natural do ser humano de 10 segundos. Já deixamos isso para trás há muito tempo. O homem sempre, avanço tecnológico, também muita dedicação dos indivíduos vão nos permitindo ir sempre um pouco além disso e levando o nosso limite sempre para mais longe. Tá? O que a gente viu ali? Era um espetáculo justo? Era injusto? Não sei se era justo ou se era injusto. Sei que o que a gente viu ali, e que era em certo sentido bastante cruel também, porque se a gente pensar, olha, ali era o topo do mundo, a elite mundial esportiva estava ali, pessoas que dão a vida inteira para aquilo, pessoas que às vezes têm nesta Olimpíada a sua única oportunidade realista de ganhar, porque se não for agora, daqui a 4 anos já passou do ápice da pessoa, ela já está fora. E a gente viu uma situação em que, no final das contas, apenas um levava o ouro em qualquer modalidade. Então, também é uma coisa, de certo ponto de vista, cruel pra caramba para muita gente, que leva muito sofrimento de muita gente, e o triunfo de poucos. Mas o resultado total que a gente vê disso são resultados, são recordes cada vez melhores, cada vez maiores, e para a população que assiste, sabe que está vivendo algo único na história da humanidade. Tá? O que a gente viu ali, a gente viu em estado puro, destilado, um valor, que é o meu tema aqui, e que tem tudo a ver com o que a sociedade brasileira discute hoje em dia, que é a meritocracia. Aquilo lá é uma expressão mais pura desse conceito que a gente vai estar tratando aqui, que é a meritocracia. O que é, em suma, meritocracia? Se eu fosse definir numa frase, está dando um chiadinho no microfone? É a sua mesa. É a mesa. É a mesa? Bate, eu acho que é aqui. Ou embaixo, quando você está batendo com a perna. Bom, derrubou o microfone mesmo. O microfone, verdade. Mas o que é meritocracia? Se eu for definir numa frase, é premiar cada um segundo o seu mérito. Mérito, em geral, entendido como a soma de esforço, habilidade e talentos que o indivíduo carrega. É quando a pessoa, a posição que ela vai ocupar numa determinada hierarquia é determinada pela soma de talento, esforço e habilidades que ela traz e que ela se dedica. Ao que isso se opõe? Isso se opõe a outras maneiras de alocar pessoas em uma dada hierarquia. Por exemplo, pelo parentesco dela com alguém. Você é filho do dono, então você é o nosso próximo presidente. Isso não é meritocracia. Pelo seu tempo de serviço. Você está aqui há mais tempo, independente do que você entrega ou não, você vai ganhar a sua promoção.
por sorte, estamos fazendo um sorteio para alocar aqui um dado prêmio, uma dada posição, um dado cargo que a gente quer alocar. Opinião subjetiva de um superior. Eu sou seu superior, eu gosto mais de você, portanto eu estou te dizendo, você vai ser meu sucessor aqui dentro. A meritocracia se opõe a tudo isso. A meritocracia é uma tentativa de fugir desses outros modos de alocar pessoas, alocar prêmios, alocar posições para afincá-los, para baseá-los em algo mais objetivo, que é o que a pessoa é capaz de entregar, os resultados que a pessoa é capaz de mostrar, ou pelo menos do esforço e do talento e da habilidade que ela é capaz de mostrar numa dada situação. Bom, qual que é o grande ponto positivo da meritocracia? Eu já digo de antemão aqui, eu não estou aqui só para falar de pontos positivos, mas qual que é o ponto positivo dela? Ao saber que o sistema se comporta desta maneira, que a pessoa será avaliada pelo que ela entrega, a pessoa vai tentar entregar o máximo possível. Como o atleta sabe que o ouro é só para um, é só para quem fizer mais do que todos os outros, ele vai dar o melhor de si e vai se dedicar 10 horas por dia para aquilo continuamente, para algum momento dos 4 anos, cada 4 anos, ter aquele desempenho. O sistema meritocrático e o fato das pessoas saberem que está vigorando um sistema meritocrático faz com que todo mundo se dedique de uma forma plena, porque ela sabe que, em última análise, vai depender do que ela for capaz de entregar. Esse é o ponto positivo, e isso é muito forte, isso é muito poderoso, porque faz com que as pessoas que poderiam ter 1 milhão de outras preocupações na vida se foquem em atingir um resultado específico, e se esse resultado for desejado, for um resultado valioso para a sociedade, para a organização, o que quer que seja, você vai ter pessoas dedicadas àquilo, você vai estar atingindo esse resultado da melhor maneira, da maneira mais eficaz, da maneira mais eficiente possível. Tá? Essa é a grande força dela. E o que isso tem a ver com o Brasil? O Brasil é um país, não só na minha opinião, mas acho que a gente vai concordar bastante aqui, mas também na literatura sobre o tema, o Brasil é um país que é pouco meritocrático. O Brasil é um país que não tem forte uma cultura meritocrática. A gente pode ver isso em vários âmbitos da vida brasileira. A começar, e esse vai ser um dos focos meus aqui, no funcionamento do Estado brasileiro. Tá? Como eu vou argumentar, o Estado brasileiro tem uma instituição que é baseada na meritocracia e que demorou muito para a legislação brasileira conseguir transformá-la na norma, que é o concurso público, tá? Com todas as suas falhas, e tem inúmeras falhas, é uma tentativa de fazer com que a pessoa, algo ligado ao desempenho da pessoa, ao esforço da pessoa, à habilidade, ao conhecimento da pessoa, determine se ela vai ser contratada ou não, mas mesmo hoje em dia. Você sabe que os trabalhadores concursados são uma classe do funcionalismo público, e você tem outra classe enorme, muitas vezes nos cargos mais importantes, inclusive, que são comissionados, e que passam por um processo totalmente diferente, que não tem nada a ver com isso, que tem a ver com preferências, laços pessoais, às vezes familiares, e que estão dado uma velha lógica, que é quem costuma dar as cartas no Brasil. Tá? Mas não é só no Estado brasileiro também não. Mesmo numa faculdade, mesmo numa escola, a gente pode ver isso acontecendo também. Tá? Por exemplo, pegando do lado dos docentes de uma escola, como no Brasil você não tem avaliação de resultados das escolas para usar aquilo de alguma forma mais eficaz, para buscar os melhores resultados sempre. Para replicar as experiências de sucesso, para premiar as experiências de sucesso, os profissionais que se dedicam mais, e, por outro lado, punir aqueles que se dedicam menos. Tá? Escolas e faculdades, isso é uma realidade gritante no Brasil. Algumas instituições tentam trazer algo diferente, mas a regra que se vê é essa. Mas mesmo entre os alunos, é o que a gente verifica também, é uma coisa realmente cultural. Quantos aqui de nós já fizeram trabalho em grupo aqui no Brasil? E qual é a regra de um trabalho em grupo? Bom, alguns fazem, outros não fazem. Como é que a gente vai dividir aquela nota mesmo? Às vezes o professor até deixa os alunos dividirem, às vezes é tudo igual. Mas será que a gente vai reclamar de alguma coisa? O aluno aqui no Brasil, o estudante aqui no Brasil, em geral, ele não era desse, mas eu observo, o estudante em geral, que se diz, olha, não, pô, eu fiz mais, eu vou ganhar mais. Esse cara é um cara que a gente não quer estar muito perto. Pô, como assim? Você está traindo a nossa solidariedade aqui no nosso grupo? Você, só porque você trabalhou, mas não, mas você, pô, tem 1 milhão de problemas, cara, eu não pude fazer, não me interessa esse assunto, tem outras coisas, pô. Mas eu sou um cara super legal também. Como é que você vai querer tirar dessa? Você quer me ferrar agora? Só porque eu não fiz? O cara que insiste em tentar impor, digamos, uma lógica mais meritocrática nessa dinâmica, uma pequena dinâmica, mas tenho certeza que tem muito a ver com a experiência de muitos aqui, vai receber esse tipo de resposta. Pô, você é um traidor da solidariedade que devia estar vigorando entre nós. Não é o mérito que devia estar terminando aqui. Nós somos todos iguais aqui e vamos ganhar igual mesmo. E a regra é essa. Tá? Então, o Brasil não tem uma cultura meritocrática. Tá? E a minha pergunta é, a gente quer ter mais meritocracia? E para responder isso, eu vou fazer uma distinção
uma distinção muito importante. Na verdade, quem fez ela primeiro é uma socióloga chamada Lívia Barbosa. Ela tem um livro chamado Igualdade e Meritocracia, fim dos anos 90. Eu, na minha opinião, ainda é um dos tratamentos mais canônicos do tema aqui no Brasil, muito sério, talvez um outro viés ideológico, mas muito sério. E ela faz uma distinção entre meritocracia como critério lógico de ordenação social e meritocracia como ideologia. Eu, por minha vez, vou pegar isso e vou transformar em outros termos. Uma coisa é, eu estou perguntando, o Brasil quer mais meritocracia? Que tipo de meritocracia? A gente quer meritocracia como técnica de gestão para algumas instituições e organizações brasileiras, isso é muito bom. Ou, por outro lado, a gente quer meritocracia como uma cultura, ou como uma filosofia social, ou como uma ideologia brasileira? Essa é outra pergunta. Tá? Eu acho que as duas são interessantes, eu acho que o meu ponto de vista varia um pouco entre essas duas questões, mas eu vou estar partindo dessa distinção aqui. Tá? Quando eu falo meritocracia como técnica de gestão, o que eu estou me referindo? Daí eu estou me referindo a algo bastante delimitado. Eu estou me referindo a uma organização, que pode ser uma empresa, pode ser um Estado, pode ser uma igreja, qualquer organização humana, que utiliza algum processo meritocrático para alocar pessoas dentro da hierarquia institucional. Tá? Então a gente pode pensar em diversos tipos. Um que eu já citei aqui, o concurso público, é uma tentativa do Estado brasileiro de usar o processo meritocrático, um processo que mede o mérito da pessoa. Meritocracia vem de onde? Essa palavra meritocracia, né? O poder do mérito, o poder do merecimento. Ele tenta medir, olha, quem merece mais tem uma função aqui no Estado brasileiro. Quem conhece mais sobre os assuntos que a gente julga que são relevantes para essa função. O concurso público é isso. Tá? Um processo seletivo de uma empresa também é um processo meritocrático. Dentro de uma empresa, o processo de promoção da pessoa, se ela tem metas claras, se ela tem que fazer uma avaliação constante, se ela tem alguma coisa mais estruturada para definir a promoção ou aumento ou bônus dela, isso também é meritocracia. Tá? Numa faculdade, o vestibular ou o Enem é uma instituição meritocrática, tenta medir o seu conhecimento, não é só pertence a uma certa classe, não é o seu sobrenome, não é o seu parentesco, não é um sorteio, é o seu conhecimento que vai determinar se você está ou não habilitado a entrar na nossa instituição. São mecanismos meritocráticos, que determinam a alocação, a promoção ou o prêmio de uma pessoa dentro de uma organização. É uma técnica de gestão. Você tem empresas, tanto públicas quanto privadas, você tem instituições que se organizam por outras técnicas de gestão. Tá? Inclusive o Estado brasileiro, embora use, em larga medida, o concurso público para determinar a entrada no serviço público, uma vez lá dentro, em geral, se tem muito poucos mecanismos meritocráticos para determinar a ascensão ou a estagnação do funcionário público lá dentro. Tá? Muitas esferas do governo, muitas esferas do nosso Estado, que você tem lá dentro são outros critérios. Olha, você vai ter a promoção automática, por exemplo, por tempo de serviço. Quem que criou essa ideia de que você tem que medir o mérito, o resultado das pessoas para alocar, para definir a posição hierárquica delas, para definir o acesso ou não à instituição? Foi os Estados Unidos, foi a cultura empresarial americana? Não foi nada disso. Não foi a Inglaterra, não foi o capitalismo moderno. A meritocracia é uma coisa bastante antiga e data séculos atrás do Império Chinês. O Estado Imperial Chinês foi o que primeiro na história da humanidade criou a seguinte lógica: você, para se tornar um oficial, um trabalhador do nosso Estado, você não depende dos seus vínculos com a família real, da sua classe social, se vem da nobreza ou não. Não. A gente vai fazer um concurso de conhecimento, no caso de filosofia confuciana, que vai determinar se você está apto ou não para desempenhar as funções do Estado chinês. Os japoneses olhavam para isso e diziam, que absurdo, eles promovem eles quebram os vínculos de confiança que existem entre as pessoas, todo mundo é um competidor, que coisa horrível isso. Mas foi um Estado que soube ter uma grande eficácia e que conseguiu méritos enormes naquilo que ele se propunha. E a China, até hoje, depois de um interregno supostamente marxista, mas que na verdade talvez tenha sido outra coisa, mas hoje em dia volta a usar a ideologia da meritocracia, agora com esse nome, como uma grande ideologia que define e determina os rumos da nação chinesa. Tá? A China tem propagandistas, não posso afirmar isso com certeza, mas eu suponho que pagos, inclusive, que fazem palestras por aí para dizer, não, o modelo democrático do Ocidente é um fracasso. A China tem um modelo muito superior, tem resultados muito superiores, que a gente adota um modelo meritocrático. Mas em todo caso, é a origem histórica disso, mas onde a gente vê a meritocracia
operando no dia a dia é principalmente no mundo empresarial corporativo, especialmente de influência norte-americana, que chega inclusive aqui no Brasil, em empresas como Itaú, como Ambev, muitos bancos de investimento, tá? Usam, a lógica deles é a seguinte, olha, se você quer estar aqui dentro, você tem que ter alta dedicação, você tem que ter alta performance, você vai dedicar muitas horas, mas se você entregar, você vai receber um bônus grande também, você vai ter orgulho de estar aqui dentro, você tem um plano de carreira aqui dentro, você está, em alguma medida, competindo com outras pessoas aqui dentro, você vai poder subir. Então, são empresas altamente eficientes, altamente eficazes, que entregam muito e que não por acaso crescem também, tem um resultado bastante assombroso aí no Brasil, e que tem essa ética, essa lógica de tudo pelo resultado, tudo espera-se dentro da lei. Você poderia ir além também, gente, André Esteves sendo preso aí, o cara era um defensor da meritocracia também, mas quebrando ali, não, tudo pelo resultado, indo além da lei, você gerou um problema ali. Espera-se que tudo dentro da legislação do país, você vai se dedicar totalmente para atingir seu resultado e, de fato, essas empresas, em geral, entregam resultados. Tá? São organizações muito eficazes naquilo que se propõe e as pessoas que estão ligadas a elas, inclusive as figuras dos seus grandes dirigentes e fundadores, o Jorge Paulo Lemann, Roberto Setúbal, são pessoas que transmitem esses valores do trabalho, da ambição e que tem muita gente que os segue, que segue os conselhos deles e que querem internalizar isso para trazer isso para o país. Tá? Qual que é o oposto disso? São pessoas que buscam um crescimento constante. Né? Qual que é o oposto disso? O oposto disso é, por um lado, o exemplo que eu citei, o funcionalismo público brasileiro em larga medida, em que é um portão de acesso meritocrático, mas uma vez lá dentro, você tem outras lógicas de funcionamento. E qual que é o resultado dele? O resultado, ao invés de ambição, crescimento e entrega de resultados, você tem muito mais acomodação, o funcionário tem estabilidade, não precisa entregar, eu não vou perder nada, se eu der o mínimo possível, é óbvio, tem algum limite que eu posso quebrar, mas dentro desse limite eu posso dar o mínimo possível que nada vai acontecer, pelo contrário, eu vou ser remunerado por isso. Você tem um desperdício enorme, porque, mas para que se preocupar com eficiência, com lucro a todo custo? Não vou ser prejudicado por isso. Você tem a estagnação dele, você tem a pessoa acomodada, acostumada a viver uma vida em que ela não vai muito sair daquilo lá, mas tudo bem, estou sendo bem remunerado também, não tenho por que estar preocupado, não tenho por que estar lutando. Enquanto que na organização meritocrática, na empresa capitalista, no dia a dia do mercado, na mega corporação, você tem a pessoa pensando, se eu não der o máximo de mim, não só eu não subo. Porque eles não querem pessoas aqui para ficar no medíocre a vida inteira, eu saio. Então a pessoa está sempre lutando para melhorar e para entregar mais, para gerar mais valor para os outros. Tá? Esse é o oposto da meritocracia no fundo, é essa realidade de estabilidade e de alta remuneração do funcionalismo público brasileiro. É problemático isso? É problemática essa mentalidade, essa realidade institucional, organizacional do Estado brasileiro e que se traduz não só nas funções diretamente do funcionário da máquina estatal, da burocracia estatal. Você pode levar isso para escolas, ensino público estatal, por exemplo, educação básica, por exemplo, um atraso, uma lacuna secular no Brasil. A população brasileira, a gente paga um custo alto por isso, pagamos um custo altíssimo por isso. Porque quem paga a conta da indolência, quem paga a conta da ineficiência, quem paga a conta da acomodação, não são aquelas pessoas. Aquelas pessoas estão absolutamente blindadas de todos esses custos. Quem paga a conta somos nós, ou pelo menos nós que estamos fora disso. Por quê? Porque a gente sustenta isso, sustenta uma máquina que cresce desde pelo menos a Constituição de 88 até hoje, não para de crescer e que consome cada vez mais recursos. Lembrando, o Estado brasileiro hoje, para sustentar essa máquina burocrática, essa máquina antimeritocrática, cobra em impostos cerca de 34% do nosso PIB, 34% da riqueza gerada. Além disso, gasta muito mais do que isso, tem um déficit, os economistas chamam de déficit nominal, de 10% do PIB, ou que significa, somando as duas coisas, que o Estado brasileiro consome, passa por ele, 44% de toda a riqueza gerada no nosso país. Em larga medida, para sustentar essa máquina, que está lá em Brasília, mas está também espalhada, por exemplo, pelos quase 5.700 municípios que a gente tem no Brasil, todos eles com a sua Câmara, com seus funcionários, e que estão ali vivendo essas custas, vivendo as nossas custas, as custas do resto da população, em larga medida, sem ter que ter nenhuma contrapartida para isso, porque se não entregam, nada acontece com eles. A democracia para os cargos eletivos tenta coibir um pouco isso, mas cada cargo eletivo vem com outros cargos. Também tem os cargos estáveis de concurso ali, você tem muita gente que vive pendurada nisso e que não precisa entregar resultados para a população e que de fato não entrega.
Porque se a gente pegar o Brasil, que é um país de renda média, as classificações internacionais fazem o Brasil é um país de renda média, não é um país pobre, não é um país miserável, não é um país como o Zimbábue, como uma Serra Leoa, mas também não é um país rico, não é um país da Europa, não é os Estados Unidos, não é o Canadá. O Brasil é um país de renda média, tem uma carga tributária de 34%, que é muito superior à carga tributária média de outros países de renda média, como o México, como o Chile, que agora está deixando de ser um país de renda média, está se tornando um país rico, uma carga tributária em torno dos 20%, ou seja, a gente cobra muito mais da população para entregar algo que não é muito melhor que os outros. Poderia ter um argumento, dizendo, olha, de fato, o Estado brasileiro cobra muito mais, mas entrega também, a gente cobra muito mais, mas entrega um serviço de um Estado europeu. E o México está muito atrás disso, não. A gente entrega, você vai comparar o IDH brasileiro com o mexicano, com outros países de Turquia, a gente entrega não muito diferente, a gente entrega a mesma coisa, um pouco pior até, mas a gente cobra muito mais. Esse é o preço que a falta de meritocracia está cobrando da gente. Não só isso, talvez tenha outras questões, mas certamente você ter um Estado no qual o desempenho daqueles funcionários não afeta em nada a remuneração deles, pelo contrário, o judiciário, por exemplo, está constantemente pleiteando e conseguindo aumentos cada vez maiores da sua renda. O governo Temer, vamos lembrar, que é um governo que está, por um lado, querendo um Estado mais austero, que gasta menos, já prometeu, até 2019, aumentos anuais de cerca de 10% do salário para diversas categorias. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que você tem, por um lado, um esforço de conter gastos, por outro, você está abrindo as torneiras para dizer, não, pessoal, não vamos mexer no dinheiro, também não somos loucos, né, meu? Não vamos cortar o nosso, também não. Quem vai sofrer, provavelmente, é quem recebe os gastos, quem recebe o serviço do Estado, talvez esse sofra. Quem está lá dentro não vai sofrer nada, pelo contrário, vai ter aumentos acima da inflação, já definidos por lei para os próximos 4 anos. Tá? Então, a gente tem essa mentalidade, você tem essa falta de mecanismo meritocrático do Estado brasileiro, que é muito caro para a gente. Quando a gente chega num setor como educação e ensino básico, que deveria ser, olha, uma das atribuições mais essenciais, mais inegociáveis do Estado brasileiro, isso é ainda mais gritante. Tá? Você tem professores do ensino básico brasileiro, que não se veem nem um pouco envergonhados, que não se veem nem um pouco cerceados na decisão de faltar sistematicamente às suas aulas. Tá? Ou de fazer greves que prejudicam a vida escolar dos alunos e o conhecimento e a formação dos alunos de maneira bastante significativa. Essas pessoas ganham muito dinheiro? Talvez não ganham tanto dinheiro quanto o aluno funcionário da máquina, da burocracia interna do Estado brasileiro. Mas quem paga a conta deles? Quem paga a conta da falta de meritocracia aí no ensino básico brasileiro? O pagador de impostos paga uma parte dessa conta. A outra parte da conta é paga por todos os alunos que têm acesso, embora paguem bastante, porque o pobre brasileiro paga muito imposto, embora pague bastante por aquilo, recebe em troca o ensino básico, que por qualquer medida está entre os piores do mundo. E isso é bastante grave. Isso é bastante grave porque é uma lógica de, não, vamos ser solidários, a gente não pode ser tão cruel com o funcionário, com o professor, não, a gente tem que ajudar o professor. Verdade, temos que ajudar. Mas por que também não temos que medir o desempenho desse professor? Por que as escolas brasileiras não precisam entregar resultados? As escolas públicas brasileiras não precisam entregar resultados. Por que os melhores? Porque a gente trata os professores às vezes como uma classe única. Não é uma classe única. Dentro dessa classe tem professores excelentes, que realmente fazem a mais, que realmente fazem a diferença. Diretores, você tem alguns exemplos, em geral pequenos, pelo interior do Brasil, cidade de Sobral, aí no Ceará, se vocês forem pesquisar aí, vai ser um exemplo positivo nesse sentido, que fazem um trabalho excelente. Como é que não é possível que esses sejam remunerados a mais e que, por outro lado, aqueles que não entregam, aqueles professores que não estão nem aí, aqueles professores que pegam um aluno de um jeito e entregam do mesmo jeito, ou até pior, ou até sabendo menos, como é que essa pessoa, ou como é que essas instituições não podem, por um lado, ter algum incentivo para mudar, porque se você premia os bons, você tem, vamos se reorganizar aqui para melhorar isso, e por outro lado, quando o profissional é realmente não dedicado, ele tem um desempenho ruim, que não é só por falta de condições dele, mas por falta de dedicação e disposição dele, como é que não é possível demitir essa pessoa? É essencial que um professor bom no Brasil possa ser premiado e que as experiências de sucesso de escolas no Brasil possam ser premiadas e replicadas e que os ruins, os profissionais que desonram sua profissão, possam ser demitidos por desempenho sim. Algo que até constava da nossa Constituição, mas jamais foi devidamente regulamentado.
Essa falta de meritocracia, por exemplo, no nosso ensino público, tem custos seríssimos para o Brasil, não apenas pensando no dinheiro, pensando no próprio futuro, pensando nas próprias oportunidades que a gente dá para as pessoas que a gente deveria estar servindo em primeiro lugar. O Estado brasileiro é isso. O Estado de qualquer país deveria servir a população. Ele é uma ferramenta para prestar certos serviços à população. Mecanismos meritocráticos tentam criar um vínculo e conseguem, em alguma medida, criar um vínculo entre o serviço prestado, a qualidade do serviço prestado e o prêmio e a recompensa que ele recebe. Na falta disso, a gente tem a quebra total. Ele está sustentado por impostos, o funcionário público se sustenta por impostos, não precisa entregar resultados, não vai entregar resultados, porque é mais fácil não entregar do que entregar. Está ali, passou, está na habilidade. O Estado brasileiro, na prática, está casado com aquela pessoa por 35 anos. E mais até, né? Porque depois você vai continuar pagando muito mais até, né? E a gente tem a situação atual, que a gente paga muito, não recebe nada, e quem é mais prejudicado são as pessoas que estão dependendo daquilo. É óbvio, eu estou falando pintando com tintas fortes às vezes, embora haja muitas exceções, haja muitos professores extremamente bem dedicados, diretores que fazem diferença, escolas que conseguem criar, apesar das condições ruins, uma situação melhor, mas a regra que se verifica, e essa regra é mensurável pelos resultados dos nossos alunos ao fim do ensino médio, nos diversos exames que existem para medir a qualidade da educação, do ensino básico como um todo, um resultado muito ruim. O que é meritocracia? Meritocracia é ser capaz de dizer, olha, vamos levar a sério, vamos acabar com a mentalidade de medir resultado é ruim, porque essa mentalidade existe. Não, medir resultado, a competição, o que é isso? Medir resultado nos permite conhecer a realidade. Conhecendo a realidade, a gente pode fazer algo a respeito dela. Exames que medem as crianças na entrada, que medem os jovens na saída, que medem quanto cada escola está fazendo, que possam comparar esses resultados. Isso, na verdade, existem bastante exames no Brasil, mas esses resultados não são utilizados, porque não há o que se fazer com eles. Não há mecanismo para torná-los algo eficaz na nossa educação. E é essencial, então, na minha opinião, meritocracia enquanto técnica de gestão, pensando especificamente no Estado brasileiro, é uma prioridade que a gente deveria ter, uma das primeiras para a reforma do nosso Estado, para torná-lo aquilo que ele deveria ser, algo a serviço da população, e não algo que se serve da população para sustentar quem está dentro dele, às custas e pesando cada vez mais sobre quem está fora dele. Não. Bom, mas a aplicação da meritocracia, obviamente, não é uma coisa totalmente sem problemas. Tá? A implementação não é sempre simples. Você tem, por exemplo, quando você vai ver notas disso, eu quero botar meu filho numa escola, posso botar meu filho numa escola privada, vou lá ver qual é o ranking das escolas no Brasil, no Enem, ou no INEP, ou qualquer índice que eu queira medir. Você tem práticas em escolas brasileiras, por exemplo, em que, olha, elas já sabem que vão ser medidas com base nisso, pegam os melhores alunos delas, criam uma escola irmã delas à parte, botam os melhores alunos ali, fazem cursinho intensivo naqueles alunos sempre, ela vai no topo do ranking, aparece uma coisa totalmente artificial. Por quê? A partir do momento que você elegeu uma nota, uma medição, como sendo o índice de um dado resultado, de uma meta, esse índice pode se tornar a meta. Outro problema, olha, quando você tem uma concorrência muito grande entre pessoas dentro de uma organização, colegas de uma organização, você pode quebrar um pouco a solidariedade, esse vínculo de confiança que também deve existir entre eles. Você pode criar uma situação em que o professor sabota o outro. Você pode criar uma situação em que o professor, sabendo que ele vai ser avaliado pela direção, pelas notas que ele tiver, que ele dá provas mais fáceis, que ele frauda as notas dos alunos. Isso nos Estados Unidos, por exemplo, para a pós-graduação americana, é um problema gritante hoje em dia. Essa é chamada grade inflation, a inflação de notas. Por quê? Não existe uma avaliação única do sistema. Então, cada universidade faz a sua. Mas para botar o aluno na pós, tem que ter boas notas. Então é todo mundo tirando A, todos os melhores tem que estar com tudo A, senão já não entra. O B já é uma calamidade. Você tem problemas. Então, um exame independente que seja o mesmo para todos. No Brasil já existe, o Enem é um exemplo disso. É algo que resolve, ajuda um problema desses. Uma meritocracia que foque menos os indivíduos, que tem metas para os indivíduos, mas não tão concorrentes entre si, mas que mire mais a instituição, os times, uma meta ambiciosa para aquela escola, para aquele time, de forma que você cria uma coesão interna dele para alcançar aquela meta, e não uma competição sabotadora entre os diversos membros daquele time. Você tem maneiras, você tem que estar sempre aprimorando as suas ferramentas. Nenhuma ferramenta de gestão, nenhuma técnica de gestão é perfeita. Tá? Mas você tem, com a meritocracia, a possibilidade de atingir resultados muito melhores do que você atinge hoje, e você já tem um conhecimento, vindo inclusive do mundo empresarial, de como
de como melhorar isso. A gente não quer um mecanismo que faça as pessoas fraudarem resultados, faça as pessoas burlarem a lei. Vamos aprimorar as nossas métricas para que elas sejam sempre melhores. Mas não abandoná-las como um todo, pelo menos que, não pode, porque vai gerar concorrência, porque vai gerar, os professores vão se sentir acuados. Olha, um pouco de pressão não é ruim, não. Um pouco de pressão não é ruim. Você criar um mecanismo que traga isso, pode gerar resultados muito bons. Então, por isso eu digo, para, especialmente, o setor público, o Estado brasileiro, a gente precisa sim de mais meritocracia, e é um crime que grande parte da esquerda brasileira considere que isso seja um palavrão. Né? E é um crime porque, depois eu tenho uma questão mais filosófica quanto a isso, mas do ponto de vista mais pragmático, porque esse discurso serve para proteger interesses de pessoas profissionais, de castas e de classes profundamente instaladas no seio do Estado brasileiro, que não querem entregar resultados, que não querem abrir mão do seu poder e que sabem que qualquer avaliação objetiva comprometeria seriamente os seus planos. Tá? E por isso, esse discurso, do ponto de vista institucional, encontra tanta resistência. Tá? Bom, mas e fora do Estado? E na sociedade brasileira como tudo? E na cultura brasileira como tudo? A gente quer ser mais meritocrático? E aqui eu já estou tratando da meritocracia em outro sentido. Meritocracia como uma filosofia de vida. Meritocracia como uma ideologia. Tá? Que o Brasil, como eu argumentei antes, é pouco meritocrático nesse sentido. Uma sociedade como a americana, norte-americana, é muito mais meritocrática. A China, que eu citei, por exemplo, que usa mecanismos de gestão meritocráticos bastante intensos no seu Estado, mas como cultura, não é também uma coisa pode estar separada da outra. Como a cultura dela é uma cultura de individualista, de dar o melhor de si, de competir, de ser o primeiro lugar. Talvez esteja aos poucos criando isso, mas tradicionalmente não era, mesmo quando impunha mecanismos meritocráticos de gestão, de alocação das pessoas na burocracia estatal. Tá? O que é uma sociedade meritocrática? Uma sociedade meritocrática, de onde surgiu essa ideia de uma sociedade meritocrática? Tá? Surgiu nos anos 50, são o mesmo termo meritocracia dos anos 50, do século XX só, o livro do Michael Young, The Rise of Meritocracy, que é um inglês, um sociólogo, um intelectual inglês, aí da esquerda inglesa, no meio do século XX, e que cria uma sociedade fictícia num livro, em que ele diz, olha, nessa sociedade não é mais por privilégio, não é mais por outras questões que se dá a alocação da pessoa nas diversas esferas, diversas funções da sociedade. É o mérito. É a análise da inteligência dela, da capacidade dela de gerar resultados, é tudo determinado por isso. Na visão desse cara, ele era um cara de esquerda, o que isso geraria? Ele era crítico, ele estava criando uma distopia. Ele disse, olha, você vai criar uma nova casta tecnocrática de pessoas que podem sim vir de diversas classes sociais, mas que vai tender a se reproduzir, porque os filhos dessa casta vão ter um pouco mais oportunidades que os outros também, que vão tender a se reproduzir, que vão ser os mais inteligentes, vão ter os melhores resultados. O grosso da sociedade estará excluído disso, e o pior de tudo, vai ter um discurso que justifique essa exclusão, porque eles são os piores. E por que está justificada a exclusão dos piores? Porque, olha, se a gente está interessado em dar resultados, a gente não quer saber de onde veio a pessoa. A gente não quer nem saber se foi justo ou se não foi justo. A gente quer saber quem vai gerar o melhor resultado, quem vai entregar mais pela mesma quantidade de recursos investido aqui. É o cara que foi melhor, é o mais inteligente, é o que tem o QI mais alto, é o que foi melhor no concurso, é o que no processo seletivo foi melhor, é o que tem o melhor currículo. Então, você justificou aí uma situação em que, segundo esse intelectual, você geraria uma exclusão social muito grande em uma sociedade, ainda assim, de classe, embora algo fluida, mas mesmo assim uma grande classe de excluídos disso. Tá? E é uma crítica que eu acho que é uma crítica que tem algum sentido também. Tá? No Brasil, por exemplo, a gente também vê hoje em dia muitas críticas à meritocracia. Vejo algum sentido, mas não total. Vou criticar a crítica também. Mas no Brasil, hoje em dia, quantos aqui... Bom, a gente está no momento em que a esquerda brasileira política, pelo menos, está em franca derrocada. Né? A gente viu, teve impeachment, e diziam, não, mas com impeachment, mas o povo não é, o povo não está a favor da esquerda ainda, o povo ainda quer o PT. Tivemos as eleições municipais, né? O povo não queria o PT, o povo queria o oposto daquilo. Candidatos que chegaram falando de meritocracia em São Paulo, em Porto Alegre, em vários outros, até no Rio, um candidato que a gente sabe, o Crivella, que é alguém que obviamente não tem nenhuma adesão com isso, o cara era o quê? Ministro da Pesca, daqui, não tem nada de meritocrático, mas adotou esse discurso porque sabia que ia vender bem, que ia conseguir ser gente, de fato conseguiu. Esse discurso vendeu bem. As pessoas estão cansadas de sentir que elas sustentam uma classe de inúteis que não são melhores, que não entregam e que custam muito. As pessoas querem meritocracia, elas querem eficiência, elas querem também mais concorrência, querem entregar mais resultados. Mas a gente vê ao mesmo tempo muitas críticas. A gente vê então uma foto de uma pessoa, uma criança miserável,
E a crítica, desonesta, mas tem que ser respondida também. Pô, ele não se dedicou, o menino pobre que mora na favela, ou que mora embaixo da ponte, não se dedicou bastante, ele não entrou na meritocracia. Isso é meritocracia, sabe? E é óbvio, as pessoas no Brasil, mas na verdade em nenhum lugar do mundo, não partem das mesmas condições. Se você julga que o lugar onde a pessoa ocupa hoje na sociedade como um todo é consequência direta do esforço dela, é óbvio que você está equivocado. Não tem nada, um pouco pode ter a ver, mas não tem, em grande medida não tem tanto a ver. Um cara que veio de baixo, veio de uma situação de extrema carência, sem saneamento básico, sem ensino básico, essa pessoa pode ser a pessoa mais esforçada do mundo, que ele vai ter um resultado muito abaixo de alguém que nasceu em berço de ouro, foi nos melhores colégios, nas melhores universidades. Esse cara, mesmo com um esforço muito baixo, vai conseguir, por uma série de quem indica, de tudo mais, uma posição já de partida, de um salário muito bom, sendo que o outro cara, que até pode ser mais inteligente que ele, pode ser mais esforçado que ele, pode se dedicar muito mais que ele, não vai conseguir, ou se conseguir, vai demorar muito mais. Tá? Essa crítica é verdadeira. Se a pessoa pega esse discurso da meritocracia e olha para o mundo e fala, não, é meritocracia, pô, se você é rico, se é pobre, isso aqui é meritocracia, tá? É a regra do jogo. Bom, meu amigo, peraí. Uma coisa é você acreditar nela como valor. Outra coisa é você afirmar que é esse valor que determina hoje em dia os resultados aqui na sua sociedade. E obviamente não é. Então são duas, acho que uma discussão que é, hoje em dia, no Brasil, qualquer lugar do mundo, mas principalmente no Brasil, é a meritocracia que dá as cartas do jogo? Certamente não é. Certamente tem muito mais do que talentos, habilidades e esforço determinando o salário, a função, o cargo que uma pessoa ocupa numa sociedade como a brasileira. Tá? Acho que essa é uma questão até pouco polêmica, acho que ninguém discordaria seriamente disso. A outra questão é, a gente gostaria que isso tivesse mais papel? Que isso tivesse um peso maior? A gente gostaria que esse fosse o único critério de alocação das pessoas na sociedade? Eu acho esse exercício interessante. Como é que uma sociedade teria que ser para ser plenamente meritocrática? Uma sociedade que fosse os talentos, o mérito, os talentos, o esforço, as habilidades das pessoas que determinam o lugar dela. O que tem que acontecer com essa sociedade? Tá? Vamos pensar um pouco quais seriam as características dessa sociedade. Poderia ter herança nessa sociedade? Em larga medida não, ou na verdade zero. Porque se você pode legar ao seu filho milhões de reais, que vão dar para ele um início muito mais avançado que o outro, você já quebrou isso. Uma coisa que não tem nada a ver com o esforço que ele vai ter, vai determinar o lugar dele. Então você não pode ter herança. Não. É que nem você tem uma corrida de 100 metros rasos, que um começa no 50 e o outro começa no 0. A questão é que para por aí. A crítica da esquerda se foca muito no aspecto financeiro, monetário da coisa, mas não para por aí. Tem muito mais coisas que determinam o seu lugar na sociedade também. Entre famílias de uma mesma renda, você tem estudos que mostram que, olha, uma família que se dedica aos seus filhos, uma família que cuida bem dos seus filhos, uma família que dá certas bases e dá mais referências e que cuida mais dos seus filhos, dá a eles uma enorme vantagem sobre uma família que negligencia os seus próprios filhos. Isso na mesma faixa de renda. Se você quiser, é culpa minha que meu pai batia em mim, ou era bêbado, é culpa dele, é mérito dele, ele foi, poxa, se preocupava, ajudava na lição, fazia um monte de coisa. Não é mérito nem demérito de nenhum de nós. E isso tem impacto real no resultado que a pessoa vai ter no longo prazo. Uma sociedade que fosse plenamente meritocrática não pode permitir também essa diferença. Não pode permitir também que algumas famílias tenham, que é um capital, mas não é um capital financeiro, um capital humano, um capital moral, um capital cultural muito diferente. Um pai que abandona seus filhos, um pai que cuida e que se dedica aos seus filhos. Essa diferença, essa desigualdade da origem, essa desigualdade das oportunidades também vai ter que ser erradicada. Como é que você erradica isso? Bom, sei lá, agora não são mais os pais biológicos que cuidam dos filhos, agora a gente vai comunitarizar isso, vamos fazer outra forma. Você tem filósofos do passado, eu sou de filósofo de formação, que já pensaram e quiseram sociedades criadas desses modos. Vamos então abolir a família biológica, porque a família biológica é um elemento intrinsecamente desigual que está determinando o resultado das pessoas. Para por aí? Não para por aí. A definição normal de meritocracia, como eu disse aqui, é uma definição muito usada, eu não estou inventando isso, que é o resultado da pessoa estar ligado ao esforço, às habilidades, aos talentos da pessoa. Só que essa definição de 3 coisinhas aqui esconde muita coisa. Esforço, tudo bem, é uma coisa que, digamos, todo mundo
pode dar, eu posso me esforçar mais ou menos ele também. Talentos não. Talentos ou você tem ou você não tem. Existem muitas coisas que determinam o seu talento, mas ele não é puramente fruto do seu mérito. Eu não poderia correr os 100 metros rasos como o Usain Bolt, por mais que eu me esforçasse. Há algo nele, na estrutura física dele, por exemplo, que torna uma pessoa diferente. Eu não poderia, pegando um exemplo aqui, não sei se todos gostam, mas uma Hillary Clinton, por exemplo, uma pessoa que tem uma dedicação, pode gostar dela, mas é uma pessoa que tem um foco, uma dedicação exclusiva à sua área e à sua coisa de uma forma monstruosa. A maioria de nós, eu inclusive, talvez não seja capaz de se dedicar de forma tão única e focada num objetivo por tanto tempo, por tantos anos, como pessoas, sei lá, de vários setores. Eu peguei ela, por exemplo, mas 1 milhão de pessoas que pensavam em CEOs que vieram do nada, o cara nasceu do nada e fez tudo. Ele teve uma capacidade. A imensa maioria de nós, se tivesse nascido ali, não teria essa capacidade. Isso também não é dado apenas pelo esforço. Por quê? Porque não só o seu talento, tem várias origens genéticas, hormonais, ou o que quer que seja. Em Mozart, não é todo mundo que pode ser um Mozart. Mas não só o seu talento inato, como também a sua capacidade de esforço, a sua capacidade de dedicação, não são determinadas pelo seu próprio esforço. Nós somos desiguais, de maneiras bastante profundas até. Passa por aspectos genéticos, passa por aspectos hormonais e passa por aspectos que a gente nem sempre controla e que a gente nem descobriu ainda. Uma sociedade puramente meritocrática teria que dar um jeito de dar conta disso também. Como é que uma pessoa pode ter mais inteligente que a outra? Mais talentosa que a outra? Essa pessoa tem capacidade de oportunidades iguais? Não. Se o cérebro dessa pessoa é mais inteligente que o do vizinho dela, essa pessoa parte de uma oportunidade que não é mérito dela, muito maior. Essa pessoa vai chegar mais longe, em geral. Se a gente quer ser plenamente meritocrático, a gente não pode permitir que isso faça diferença. A gente tem que ou descobrir um jeito de aumentar todo mundo, ou, na falta disso, dar uma punição para quem partir de mais alto. E mesmo com tudo isso, quer dizer, para viabilizar tudo isso numa sociedade, e você está vendo que a gente está entrando aqui, não apenas a questão monetária, que é sério, porque veja, mesmo a questão financeira, que foi a primeira que eu falei, igualdade de oportunidades, não pode ter herança, tudo mais. Veja, um dos grandes objetivos que as pessoas têm ao acumular dinheiro, ao querer ser ricas, não é para o consumo só pessoal dela, é para gerar um legado, para deixar para os filhos dela, o que é que seja. Ao impor a igualdade de partida financeira, monetária para todo mundo, você elimina essa finalidade humana da vida. Tá? A maioria dos bilionários que a gente conhece, que existem no mundo, não vai consumir a sua fortuna antes de morrer. Por quê? Porque ele julga que mais importante que consumir sua fortuna é deixar ela para outros fins, por exemplo, para os seus filhos ou para outra coisa. Você teria que ter mudanças radicais em 3 áreas da vida humana: acumulação de riqueza, formação de capital por um lado, estrutura familiar biológica por outro, e diferenças individuais e irredutíveis por outro, que você geraria custos enormes. É possível? Talvez plenamente possível não seja, mas você poderia caminhar bastante, né? A gente já tem os meios para caminhar muito em muitas dessas questões, se a gente realmente quiser. Mas a gente realmente quer isso? Talvez não. Talvez meritocracia a gente não queira que seja o único fator determinante na sociedade. Na minha opinião, pelo menos, uma sociedade que impusesse de fato essas 3 áreas aqui que eu falei, seria mais próxima de uma distopia, de um inferno, do que uma sociedade que você não tem vínculos familiares, que você não pode ter preferências pessoais e que a sua individualidade tem que ser equiparada de todos os outros. Isso parece mais a Coreia do Norte. Parece muito mais a Coreia do Norte, mas é uma Coreia do Norte que permite o empreendedorismo, digamos assim. Uma Coreia do Norte com um livre mercado para o empreendedorismo. Não seria mais ou menos uma Coreia do Norte. No grau de intrusão, de imposição e de intromissão que ela teria que fazer na vida, na parte monetária, nas famílias e nos indivíduos. Tá? E mesmo assim, mesmo que ela fizesse tudo isso, olha que coisa cruel, mesmo assim não daria ruim. Porque, olha, a pessoa que se dedica muito, uma sociedade como essa, uma pessoa que se dedicasse muito, que se esforçasse, que só trabalhasse, iria ser de vida, sim, iria ganhar mais do que uma que trabalhou menos. Em geral, sim. Mas existe, no próprio processo de mercado, e aqui do lado economista falando, existe um outro elemento enorme para determinar o sucesso. A ascensão da pessoa numa carreira, sim, esforço, dedicação da conta. Mas tem muita gente que não tem só isso, que tem uma ascensão meteórica e que você tem um acúmulo bilionário de riqueza, e daí tem outro elemento enorme em jogo, que a gente pode chamar de algo puramente circunstancial e irredutível, que pode chamar de sorte. Fatores imponderáveis, não previsíveis, que determinaram que, poxa, o docinho que eu inventei. Eu fui o primeiro cara que fez paleta mexicana no Brasil. Lembram, uns 3 anos atrás, que tinha paleta mexicana?
Pô, o primeiro cara que trouxe aquilo, estourou. Dava para saber de antemão que aquele lá ia estourar, que aquilo lá ia ser aquele sucesso, mas ninguém sabia. Foi uma sorte, foi um golpe de sorte. Ele trouxe sucesso absoluto. Outros começaram a copiar ele, com algum sucesso. Outros foram copiando. Quem chegou tarde, coitado, investiu muito, não vendeu nada, fechou sua lojinha e se deu mal. O que determinou o sucesso desse primeiro? Tem algum mérito? Não tem, algum mérito? Tem. Mas é ingênuo você achar que ele realmente conhecia o que estava em jogo. Não, ele apostou. Ele fez uma aposta e, por sorte, foi recompensado por aquilo. Bateu com o que as pessoas queriam consumir naquele verão. Várias pessoas estão tentando isso o tempo todo. Algumas conseguem, outras não. Esse elemento você não consegue excluir de forma alguma. Então, mesmo que a gente tentasse o máximo, a meritocracia pura seria impossível. Tá? Mas mais do que isso, eu diria, a meritocracia pura seria indesejável. Tá? Porque a tentativa dela vai gerar uma situação ditatorial, tirânica, de fim da grande parte dos valores mais importantes da nossa vida. Tá? O que existe no sistema de mercado? O que existe numa sociedade com um sistema de mercado mais ou menos operante é meritocrático? Tem elementos meritocráticos? Tem elementos meritocráticos, mas não é meritocracia pura. Você tem diversas coisas operando e não está claro que a gente queira uma meritocracia pura. Pelo contrário, acho que a imensa maioria das pessoas no fundo não quer uma meritocracia pura. Mas gostaria, em diversas instâncias, sim, de um pouco mais de meritocracia. Tá? Gostaria que, na promoção da minha empresa, não fosse o cara que eu sei que é um puxa-saco do chefe, porque eu entreguei muito mais, que fosse eu que fosse ganhar e não o cara. Então, quer dizer, essa conta, esse equilíbrio não é simples. Tá? Bom, mas numa sociedade de mercado, em algum sentido é meritocrática? É. Mas em outro sentido não. É uma corrida injusta? Em vários sentidos é. Em certo sentido é uma corrida injusta. Tá? O que justifica essa injustiça, digamos assim? O que faz com que... Por que eliminar essas injustiças, que é a proposta que eu fiz agora? Por que a gente não quer isso? Tá? Porque, veja, ao tentar eliminar essas injustiças, que no fundo é tentar nivelar todo mundo, em geral vai ser nivelar todo mundo abaixo da média, porque nivelar acima da média é quase impossível, mas ao tentar nivelar todo mundo, você tem que sacrificar, você tem que destruir uma quantidade, no mínimo, enorme de valor para isso. E no fim você vai chegar em algo que as pessoas mesmo não querem. Tá? Como é que funciona o processo de mercado? O processo de mercado, que é, digamos assim, mais meritocrático, digamos assim, que você possa ter uma sociedade que opere com mais regras de mercado. Ele abole desigualdades? Não abole desigualdades. Esse não é um efeito que ele tem. Mas o que ele faz, ele cria mais oportunidades para todos. Ele cria uma situação na qual você, pelo seu esforço, esforço sozinho não, você não vai chegar a ser o primeiro lugar do cara mais rico da sociedade. Isso está fora do nosso controle. Às vezes até pode. Alguns caras vêm do nada e ficam ricos. Os bilionários hoje em dia, grande parte deles, especialmente os ligados à tecnologia da informação, a Apple, a Google. Muitas vezes são pessoas que não vieram não estavam na guerra civil da Biafra, mas também não eram ricos quando começaram. Vieram de baixo e conseguiram aí, com grande parte do seu esforço, subir. Tá? Você cria uma situação em que você remunera, que você previsivelmente remunera e recompensa o esforço continuado das pessoas, sim. A história do Brasil nas últimas décadas, não sei se você sabe, passou de uma população que era lá da medida, em meados do século XX, lá da medida agrária, para uma população hoje em dia que é mais de 80% urbana. Você tem uma grande migração campo-cidade que mudou a cara do Brasil. Qual é a história que você vê nessas pessoas? Pessoas que vieram de uma situação de muita pobreza, que encontraram no meio urbano, no meio mais capitalista, no meio de mais geração de oportunidades de trabalho pobre, pouco remunerado no justo de uma classe média, mas que com o tempo conseguem, por exemplo, para os seus filhos, dar uma condição para eles muito melhor do que aquela que eles tinham. Quantos de nós conhecemos casos, por exemplo, de empregadas domésticas que não são nem plenamente alfabetizadas às vezes, mas cujos filhos podem ter um computador, podem fazer um curso de inglês privado às vezes. Óbvio que a crise está inclusive quebrando as pernas de muita gente que estava nesse caminho. Mas cujos filhos têm oportunidades muito maiores e podem ir muito mais longe do que os pais conseguiram. Porque a gente tem um sistema de mercado, a gente tem um sistema que garante esse sentido básico da meritocracia, que é um sentido, digamos, mais original da ideia de esforço. Tá? Não é que a ideia do esforço vai te deixar o cara mais rico, mas a ideia é que o seu esforço, sim, será recompensado. Se você oferecer seu trabalho, você vai ter direito a ser o dono do fruto do seu trabalho. Joel, deve ser a mesa assim, que está fazendo sons. Agora que você soltou, é a mesa, então fica um pouco mais... Bom, em que o fruto do seu trabalho, que você recebe, que colhe, que fica com o fruto do seu trabalho. Essa é uma sociedade mais meritocrática do que uma sociedade em que você é limitado nas suas oportunidades, é limitado no que você pode desempenhar, é limitado nos contratos ou nas relações de geração de valor que você pode entrar com outras pessoas.
É muito, por exemplo, no mundo socialista, em que o seu emprego é determinado pelo Estado, que você nunca vai sair daquilo, e que vai tentar dividir mais para todos, para garantir uma suposta igualdade, mas que no fundo vai ter menos para todos também. Você vê na China, por exemplo, ao longo das últimas décadas, você tem 300 milhões de pessoas que deixaram a miséria extrema para hoje em dia ter eletrodoméstico em casa, ter televisão em casa, poder sonhar em ter um carro. O que foi que aconteceu aí? Foi um processo de mercado meritocrático, nesse sentido menos estrito. Igualdade de partida para todos, corrida em mesmo termos, não. Mas permissão, um sistema que remunera, que premia a pessoa que se esforça, que garante, que preserva essa característica da meritocracia. O seu esforço, o seu talento, a sua habilidade serão premiados. Se você colocá-los em serviço aos outros, se você colocá-los para satisfazer demandas dos outros, seja trabalhando numa empresa, seja produzindo algo que as pessoas querem comer, seja tendo uma ideia, se botar ele em serviço aos outros e conseguir satisfazer as demandas dos outros, você é recompensado por isso. Esse sistema é injusto algumas vezes? Olha, em certo sentido você pode pensar que ele é injusto. Mas essa injustiça é o que garante também mais oportunidades. E essa é a questão mais cruel. E esse é o ponto mais cruel. Eu já estava discutindo uma vez com uma amiga minha que é mais de esquerda, ela, não, mas pô, como é que a pessoa que estuda tanto tempo, às vezes, entrou numa área e agora não tem trabalho para ela? Isso é péssimo. A pessoa que estudou muito deveria ter garantido o trabalho para ela. Mas veja bem, se você cria um sistema que tem isso, você quebra o vínculo entre a pessoa servir aos outros e ser recompensada. Você cria uma situação em que só porque eu estudei muitos anos num assunto, eu tenho direito a uma renda. Então, ao invés de dar oferta e demanda, as necessidades e desejos da população, olha, eu quero mais publicitários agora, eles estão pagando bem publicitários, estudam em publicidade, eles ganham dinheiro. Daí muita gente passa a estudar publicidade, passa a ganhar menos dinheiro. Daí param de estudar publicidade. Esse é o sistema de mercado. O outro sistema é, não importa. Você vai escolher o que você quer estudar. Dado que você tem um diploma superior, sua renda está garantida, não tem nada a ver com o que você entrega para os outros, não é meritocrático nesse sentido. E daí você tem o quê? Você tem que, então, a escolha do que a pessoa vai se dedicar não tem nada a ver com o serviço que ela vai prestar para os outros ou não. Então eu vou estudar não estou nem aí se eu vou estudar publicidade, se eu vou estudar direito, engenharia, ou porque eu tenho gosto pessoal de estudar literatura medieval. Eu tenho uma fascinante, eu estudei filosofia medieval também, então mas talvez não tenha tanta demanda por isso. Então talvez seja bom que a sociedade não esteja premiando apenas esse seu desejo, esse seu gosto. Que ela premie, ela recompense a sua entrega de algo para os outros. Tá? Então, bom, eu diria que a meritocracia no sistema de mercado, no fundo, ela é isso, essa possibilidade da pessoa ser premiada, de ser recompensada pelo esforço, não a garantia de que ela vai chegar em primeiro lugar. Tá? Porque a vida na sociedade, a sociedade é mais do que uma competição. A sociedade, no fundo, não é uma competição. Isso é algo que eu acho profundamente equivocado e que está em ambos os lados do espectro. Muita gente que é de esquerda fala, pô, é a corrida que parte de posições diferentes, mas a gente da direita, dos capitalistas também, não, isso aí, a vida é uma corrida, uma competição, vamos ganhar. A vida não necessariamente é uma competição. Especialmente no Brasil. O Brasil não tem esse ethos tão forte da competição como o determinante da sua vida. Existem muitos outros valores, da sociabilidade, da familiaridade, da convivência entre as pessoas, coisas que passam da criatividade, coisas que passam ao lado de uma ideia de competição. A vida não tem uma prova dada, se você nasceu, o seu objetivo na vida é ganhar mais dinheiro, ter mais carros que o seu vizinho. Vai. Pelo menos não é assim que eu encaro a vida e acho que não é essa uma filosofia que a maioria das pessoas encaram e nem gostaria de encarar. No Brasil, certamente acho que isso não é o que fala mais alto. Eu critiquei lá no começo esses caras do grupo, né, que falam, pô, meu, você vai trair a gente, não sei o quê, você vai criar a nota toda para você, só que você trabalhou. É criticável em muitos aspectos, mas dos outros lados também é interessante. Porque mostra que a gente valoriza também uma certa relação entre as pessoas, um certo vínculo de companheirismo, de amizade, de confiança, que também são valores da vida. Tudo tem seus prós e seus contras. Você tem um custo por isso. Mas uma sociedade tem que ser capaz de preservar esses outros valores também. E acho que estamos todos de acordo que uma sociedade puramente meritocrática não é desejável. Agora, uma sociedade na qual a pessoa possa receber, possa ser representada pelo seu esforço, é desejável. O Brasil pega nisso. Porque o Brasil impõe diversas restrições à pessoa que quer empreender, à pessoa que quer contratar, à pessoa que quer gerar valor para os outros. Ser empreendedor no Brasil, minha mulher eu falo com alguém que observa isso diretamente, sofre muito, pequeno empreendedor, então é uma coisa de louco que esse cara é massacrado. Então a sociedade brasileira, nesse ponto, poderia ser mais meritocrática e ganharia por isso. Mas isso não quer dizer que a gente tem que adotar isso como nossa ideologia, como nossa cultura, como nossa filosofia social básica. Não. A vida é muito mais que uma sociedade. Não tem nenhuma instância julgadora que vai dar uma medalha de ouro no final da corrida para você. Não existe corrida. A vida é o que você fizer dela. É bom que a gente tenha mais oportunidades de criar e ir para diferentes direções nisso.
Mas não existe uma instância avaliadora dizendo, o seu objetivo é esse, vamos lá, comece e eu vou premiar você. Não existe uma meta, não existe alguém medindo os seus resultados, existe apenas o que te satisfaz e o que não te satisfaz. E o nosso objetivo enquanto sociedade não é então estimular necessariamente a competição, a concorrência das pessoas, mas uma situação na qual elas consigam, da melhor maneira possível, criar mais oportunidades para viver a vida da forma que julguem melhor. O que é importante aí? O importante aí é que elas arquem com os custos das suas escolhas. Beleza. Você quer estar num grupo, você acha legal então dividir mais igualitariamente as coisas, tá? Uma coisa que o mérito, que o resultado não é tão importante, beleza. Você quer estar numa empresa que você tem a liberdade de chamar seus amigos, perfeito. O seu filho, o seu sobrinho, ou que a promoção, muitos gestores no Brasil reclamam disso, vai trazer meritocracia para aqui dentro, tudo bem, mas eu sou gerente eu sou um gestor aqui nessa área. Se eu começar a avaliar meus funcionários, começar a brigar entre si, vão reclamar comigo, vai dar problema, isso aqui, beleza, não quer trazer, não precisa trazer. Existem outros modos, podem ser a princípio igualmente válidos também. Mas você vai arcar com os custos dele. Sua empresa pode ser mais tranquila, mas não vai lucrar tanto quanto a outra que está ali, sangue nos olhos, para servir com o máximo de eficiência à população. Que isso possa existir, que essa variedade possa existir, é rico numa sociedade. Nem todo mundo vai estar todo o tempo sendo o mais meritocrático possível. E isso é bom. Agora, isso é bom enquanto existe esse vínculo. Tudo bem, eu não vou ser, mas eu também vou arcar com o seu, vou lucrar um pouco menos. Meu negócio não vai ser um mega sucesso, não vou ser um imperador da paleta mexicana, porque eu queria algo mais tranquilo, beleza. Agora, no Estado não. No Estado, porque no Estado esse vínculo não existe. No Estado ele pode se dar ao luxo de não ser meritocrático e não pagar o custo disso. E jogar o custo disso para a população. Porque no fundo, meu amigo, quem vai pagar é você. Porque se você não pagar, você vai ser multado e depois vai ser preso também. Por isso que no Estado brasileiro, esse é o meu argumento, a meritocracia é fundamental. Daí sim, vamos ser sérios, vamos fazer o Estado mais eficiente possível, vamos fazer o nosso Estado uma máquina com cabeça de Ambev, com cabeça de uma multinacional mais linha dura possível. Porque isso é a nossa responsabilidade social para a população, de prover mais oportunidades para todos, de prover os melhores serviços. Cada real nosso que a gente dá para o Estado, que são imposto a gente dá para o Estado, que cada real nosso gere o máximo de impacto social possível. O Estado não tem que se preocupar em pagar cada vez melhor seus trabalhadores, não. O Estado tem que se preocupar em gastar, se possível, atrair o melhor custo-benefício possível. Quer atrair um profissional de excelência, vai ter que pagar bem. Mas não vai pagar mais para um cara que é medíocre só porque ele está ali, não. O funcionalismo também é política social. Eu porque com política social é o pior possível, né? Porque o cara que vira funcionário público já não vem de baixo, já vem da classe média, então você está concentrando nele. Mas o Estado não pode fazer. O Estado tem que ser no fundo essa cabeça de empresa meritocrática sim. O resto da sociedade não precisa. É bom que nem sempre tem. É legal que existam empresas que são assim, é legal que existem famílias, empresas, igrejas, associações, sindicatos, 1 milhão de outras coisas que não são assim. Eu não acho que a meritocracia como ideologia, como filosofia social, seja a resposta para o nosso problema. Pelo contrário, acho que a de mais rico na cultura brasileira não é meritocrática. E se a gente se tornar essa cabeça de empresário que fez MBA nos Estados Unidos e fazer esse Brasil aqui, a gente vai perder muita coisa que nos torna um país muito valioso e singular no mundo. Mas que isso fosse aplicado ao nosso setor público, nos traria grandes benefícios. E é isso aí. Perguntas? Primeira pergunta, vai ser Arthur. Alô. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua exposição. Vai ser um misto de comentário e pergunta. E pelo que eu conheço, né? Eu sou professor aqui dessa instituição. E o sistema da universidade, não só dessa, como das federais como um todo, ou das públicas, que a gente entra aqui, se a gente não fizer, entra por concurso, ou seja, pelo mérito de ter passado no concurso, concorrendo com inúmeras pessoas, e entrando aqui temos 3 anos de probatório, que em teoria deveria nos impulsionar a produzir o máximo e a fazer menos equívocos, porque estamos sendo avaliados. Na prática, esse probatório eu nunca vi reprovar uma pessoa ou, demitir por justa causa antes desses 3 anos.
Passados esses 3 anos, se a pessoa não faz simplesmente nada, professor, né? De 4 em 4 anos você tem uma progressão meio que automática. Só que você pode diminuir pela metade essa progressão se você atinge um mínimo de pontos e faz o seu pedido, né, para a universidade que você quer evoluir. Então você pode, a meritocracia no meio. E como é requerido da gente 3 coisas: extensão, ensino e pesquisa. Tem professores que estão aqui que não fazem praticamente nada a não ser a obrigação de dar os seus créditos semanais e com isso vai para casa, dorme tranquilo e não cria mais nada. Tem outros professores que fazem muito, né? E se descabela em todas as frentes, ensina muito, faz pesquisa, publica, faz extensão, etc. E termina realmente com muita estafa e tal, ganha exatamente a mesma coisa que o professor que fez o mínimo necessário. E, paralelamente, você pega um professor da GV, se ele publica num periódico reconhecido na área, ele ganha por essa publicação, né, um valor até interessante, né, em relação ao complemento salarial, e com isso ele tem essa motivação também econômica, financeira, de poder continuar competindo, né, ou produzindo bastante. Então é uma diferença aí do que a gente vê. Então eu acho que a gente tem um sistema complicado. Para quem não quer fazer nada, eu vejo, por exemplo, a gente tem o Vladimir aí, então, um representante do Império Soviético, né, do ex-Império Soviético, que, no meu ver, a quebra da União Soviética foi por essa questão, né? O cara trabalhava muito, se matava e tal, ganhava a mesma coisa que o cara que simplesmente não fazia quase nada, mas não aguenta com isso, né? Então, por que eu vou trabalhar, se eu matando em trabalhar, vou ganhar a mesma coisa que o cara que não trabalha? Né? Então, você não tem incentivo para produzir, né? Então, e o sistema também não nos dá. A estabilidade do setor público, tanto aqui como em qualquer outro local, também faz com que a gente, né, se retraia. Por que eu vou fazer muito se eu estou estável, eu vou precisar ser mandado embora, mesmo em tempos de crise e tal, eu não preciso temer o meu trabalho, né? Então eu estou muito tranquilo, né, em relação a isso. Por isso que eu acho que esse é um modelo que não nos ajuda a progredir, né? E aí quando você vai tentar fazer uma reforma do modelo desse, é claro, as pessoas que têm as facilidades, elas vão contra, porque ninguém quer perder a sua regalia, os seus benefícios, né? Então é muito difícil você retirar benefícios das pessoas, né? Por isso que eu vejo que é muito difícil a gente progredir nesse sentido de reformar e de fazer a coisa mais meritocrática possível. Sem dúvida. Lendo aí, especialmente a Lívia Barbosa, acho, dá uma informação, ela relata muitos casos, como ao longo do século XX, em diversas instâncias do Estado brasileiro, essa tentativa constante de alguma parte, uma classe, tentar aplicar algum mecanismo de avaliação, de meritocracia, mas como você falou, eles logo se tornam protocolares. Você não tem avaliação ao longo do período, você está numa burocracia de você fazer o mínimo possível, você cumpre a sua meta, digamos assim, porque o nível de conflito e de problema que você gera ao tentar implementar aquilo acaba dissuadindo a burocracia interna de tentar implementar o mecanismo meritocrático. A gente sofre muito por isso, né? E a gente sofre, como o professor deu exemplo, recentemente naquele caso daquela professora, né, a Suzana Herculano Vogel, esse é o nome dela, uma neurocientista de destaque do Brasil, que saiu para os Estados Unidos e falou: eu me mato na minha pesquisa, eu faço muito mais que outros, ganho a mesma coisa, e não é nem só isso, não é nem só que ela não é premiada, ela é sabotada, porque às vezes por colegas sabotam e também pelo próprio sistema, que é tão emergente para trazer o material de fora, no caso dela da neurociência e tudo, já tem tantos entraves que parece que não é nem que você deixa de ser meritocrático, você é anti-meritocrático, você quem se dedica mais vai sofrer mais, vai ser mais punido. Às vezes por colegas, às vezes pela própria estrutura do sistema.
Eu tenho uma amiga que entrou para trabalhar ele não era universitário, era uma coisa do judiciário, o cálculo de aposentadorias de servidores do judiciário, que é feito com base no ano que a pessoa entrou, no ano que a pessoa saiu, da lei vigente. Tem gente cuja vida é calcular esse tipo de benefício. E ela, nas primeiras semanas, não, vamos com uma coisa aqui, vamos desenvolver um programinha aqui que vai simplificar esse trabalho. Os colegas dela falaram, você está louca? Você está querendo fuder com a gente? Você quer tirar nosso emprego? Não. Ou seja, olha, a pessoa que traz a ideia, ela é inimiga. A pessoa que traz o mérito, ela é inimiga lá dentro. Isso é bastante grave. Quando esse tipo de coisa ocorre, você tem um sistema aqui. Às vezes, graças a alguns heróis, ainda vai para frente, mas que, no geral, ele é muito menos do que ele poderia, do que ele, no caso do Estado, deveria ser. Porque nada disso não é um acionista qualquer que está perdendo dinheiro se a faculdade não produz, se não vai bem. É a sociedade brasileira que está bancando, e são os jovens brasileiros que estão deixando de ter a formação que deveriam estar tendo, que poderiam estar tendo. Então é muito grave, é muito grave. Não, nem sempre é simples, né, implementar a meritocracia. Eu penso, por exemplo, numa coisa que muitas faculdades brasileiras estão começando a utilizar, começa muito mais nas privadas, essa coisa de medir os resultados, publish or perish, você publica ou não, você tem que estar entregando. Se for imposto de forma muito mal desenhada, você pode gerar a situação que o cara faz um monte de paperzinho sem valor nenhum, só para constar que publicou, no fundo não produz nada, você gera, não é simples a implementação também. E é isso que acontece geralmente. Pois é. Você tem que, acho que, então, o próprio discurso, a própria meritocracia tem que ter essa consciência, vamos tentar aprimorar. Agora, em geral, pelo que eu vejo não, acho que não sou só eu, a experiência de faculdades americanas, que tem muito essa cultura, produzem sim muito mais, não é só paper ilusório, paper salame sendo produzido, que era para ser um paper virando 5 papers só para gerar resultado fictício, não. As faculdades realmente estão gerando conhecimento e estão na crista da onda da geração de conhecimento mundial. Estados Unidos conseguindo aí atrair os maiores talentos, daí não é só do Brasil, não, porque o Brasil é um caso à parte, né, de ineficiência e tudo, mas até da Europa, até de vários outros centros, as faculdades americanas conseguem atrair porque lá tem essa mentalidade. É meritocracia mesmo, dá tudo de si. Às vezes vai acontecer distorções, vai acontecer desequilíbrios, distorções, mas no geral o resultado acontece, o resultado ocorre, eles entregam, não é à toa que são a referência mundial em quase todas as áreas. Talvez as humanidades, que a minha área não seja nem tão simples até, porque a ciência, tudo talvez seja um pouco mais direto isso, mas você tem que buscar isso, senão o professor se acomoda. Eu fiz a filosofia da USP, tem professores ali que são geniais e que tem uma certa tristeza. Se fosse plenamente meritocrático, alguns professores estão ali, mas não estão produzindo, estão naquela loucura, não teria espaço para eles. Mas, por outro lado, tem grande parte do que é sustentado ali, que está fazendo o mínimo possível. E que está ganhando muito bem por isso, que a cada 4 anos vai ter seu aumento, sua promoção, e a gente está sustentando, e achar que é normal, está sustentando isso. Pior, achar que é consciência social, achar que é benefício social, que é política social, está sustentando isso. Não, o que está pagando o salário desse cara é muito mais pobre do que esse cara. Então isso é política antissocial e antimeritocrática. Oi, tudo bem? Testando. Eu sou o William Júnior. A minha dúvida é também com essa questão histórica dessa cultura antimeritocrática brasileira, né? Você tem que, desde a independência do Brasil, você tinha um esforço muito grande para evitar um esfacelamento do território, né? Então, desde a sua concepção, a nação brasileira, né? Ela foi feita da maneira que as partes conseguissem funcionar com a menor monitoramento possível, né? De um poder centralizado que, desde a concepção do país, tem sido muito forte, né? E aí, o que aconteceu ao longo do tempo foi que, para você adequar a demanda, né, de estabilidade nas regiões menos observadas, você tinha que exigir o mínimo possível delas. Você tinha que estar sempre de acordo com os interesses das elites locais, né? E assim, se você tentasse muito assim colocar através do poder central, né, uma tópica que exigisse muito das outras partes, você corria o risco de se perder, né, de se ter movimentos de separação. Em algum ponto, né,
da nossa história, a fracturação política, né? A fracturação territorial no Brasil deixou de ser uma ameaça, mas manteve-se, né, essa mentalidade de tentar agradar ao máximo as pessoas, mesmo que elas deem em troca um mínimo por medo, assim, da reação que elas vão ter, do quanto você pode ser prejudicado por isso. Com certeza. Eu acho curioso pensar na história do Brasil nesses termos de centralização ou descentralização. Bom, a monarquia, em primeiro lugar, é a instituição anti-meritocrática por excelência, digamos assim. O Brasil nasce, Dom Pedro teve que lutar para manter um território único, porque a ideia Portugal já queria separar, desmembrar as coisas. O Brasil nasce com uma força de unificação, mas claro, cada região tem os seus interesses, cada região querendo, às vezes, do seu próprio lado. Você teve risco do Brasil se tornar vários países ao longo do nosso império ainda. Hoje em dia, isso se traduz no quê? Curiosamente, o risco de separatismo não existe, mas existe a crise da dívida dos estados. É a versão atual do drama da relação entre o poder central e os poderes locais. O poder central tem que dar tudo para todo mundo, para manter aquilo lá funcionando, sem cobrar nada. A linha de responsabilidade fiscal, nesse sentido, seria algo que vai no sentido de uma mentalidade mais meritocrática, de falar, não, peraí, você tem que gerar renda e você não vai ser premiado por gastar mais do que você tem. Porque o normal no Brasil é que quem faz a lição de casa, aquele Estado, aquele governo que procura um equilíbrio fiscal, esse é punido, porque esse cara vai pagar. Aquele que não faz nada, que gasta tudo, vai dizer, pô, eu gastei tudo e agora o povo está passando fome, me dá mais, esse vai ser premiado. E essa é uma situação gravíssima, porque não tem solução fácil. Você não pode fechar também, porque de fato as pessoas estão passando fome, você não pode fechar. Mas é uma situação em que você fica meio sem saída e não tem uma... Eu também não sou partidário, não sei se essa seria a direção que você seguiria, de achar que não, no fundo a coisa centralizada seria necessariamente a melhor, a decisão centralizada. Oposto, assim. Aí eu também, eu defendo mais a descentralização. Se refazer o pacto federativo de maneira que, aquela história, que os estados fossem mais responsáveis pelos próprios recursos, né? Você tem que delegar as funções. Exatamente, menos poder arrecadatório nas mãos da União. E hoje em dia a União divide com os estados, né? A União arrecada muito dinheiro, os impostos que ela arrecada, ela divide com os estados de acordo com as regras ali. Mas existe uma outra forma, que é a contribuição, que a União não divide. E de 88 para cá, ela só criou contribuição. Então, hoje em dia, mais de 50% é contribuição direta para a União. O resto são os impostos, aí sempre que também aumentam, mas isso ela divide. Mas divide dessa maneira. Eu citei a questão dos municípios aqui no começo também, ou de escalado. E pior é que eles estão sempre sendo criados. Isso é a indústria da criação dos municípios. E é isso, é o oposto do resultado. Quanto pior o seu resultado, melhor para você. Quanto mais você gastar, quanto mais dívida você fizer, melhor, você vai ter que ser ajudado. O problema é que uma hora a realidade vem cobrar a conta, e daí não vai ter. E agora já não tem, já está na crise e não vai ter de onde tirar. O governo, a União também não tem de onde tirar, os estados estão em dívida, os estados não têm autonomia para se financiar, não podem gerar sua própria dívida, não podem arrecadar seus próprios impostos, a maior parte do dinheiro vai para a União. Então a gente tem uma situação muito grave de fato, concordo com você, repactuar, repensar a nossa federação. O ideal seria, você tem que gastar aquilo que você arrecada, você tem que ser capaz de se manter. Mas, dado que existem desigualdades tão brutais entre os estados, não é de todo absurdo pensar que não, tudo bem, alguma coisa dá para ir. O São Paulo vai receber um pouco, o Maranhão vai receber um pouco, não está de todo absurdo propor isso. Mas, mesmo assim, a situação na qual chegamos hoje em dia é que não dá. Não são aqueles que entregam mais, aqueles que fazem a lição de casa, também pagam mais. E que é no fundo a mentalidade, pobrecinho. Isso se aplica a vários setores. A educação, a gente defende o oposto da meritocracia. A educação diz, não, a escola que vai pior, a escola que os alunos aprendem menos, não, elas têm que receber ainda mais, porque ela tem que pior. A gente tem que ajudar ela a se levantar. Faz algum sentido superficial. Mas ao fazer isso, você quebra o incentivo básico da melhora. Você quebra o que é o principal motor do progresso, que é o esforço daqueles interessados, daqueles que fazem, de subir e de melhorar. Se você impõe essa regra, por mais caridosa, boazinha que ela possa parecer, você perpetua a carência, você perpetua a necessidade, você perpetua o mau resultado. Eu falei aqui um pouco, acho que eu fui muito caridoso, porque tem uns críticos da meritocracia no Brasil, essa esquerda, quanto mais ideológica, mais meritocracia é palavrão. Né? Eu vi vídeos hoje na última campanha, o voto lá em São Paulo. O João Dória, esse candidato meritocrático, nem sou fã dele, nem votei nele, mas
tem o caso do candidato meritocrático. Meritocrático é um xingamento. Por que esse xinga a meritocracia? É porque é injusta na saída? No fundo não é por isso. No fundo é porque existe uma rejeição, um ódio à própria ideia de que o esforço individual tenha sim um papel e deva sim ser recompensado. Porque isso é visto como algo intolerável numa sociedade que não, tem que ser sempre o todo, sempre o coletivo. O esforço individual, o querer se sobressair sobre os demais, isso é ruim, isso deve ser condenado, isso é algo que o nosso corpo social não deve tolerar. Na minha opinião, muito da crítica, não toda, mas muito da crítica à meritocracia, muito ao ódio à meritocracia está nisso. Não é uma questão gerencial de o sistema não funciona tão bem, é isso. É um problema com a ideia de que a iniciativa e a ambição individual têm um papel positivo e crucial e central no progresso da sociedade. Mais central e mais importante até do que a redistribuição da riqueza. Só uma última coisa que você mencionou, né? Você falou disso, desse medo todo. Será que tem na cultura brasileira o medo das pessoas de serem julgadas, o medo de serem expostas a julgamento? Eu diria que com certeza, porque o julgamento implica um pouco na competição, implica um pouco na quebra do vínculo da relação pessoal. O brasileiro, na minha visão pelo menos, tende a evitar conflitos escancarados. O conflito fica muito mais implícito. Mecanismos formais, explícitos, abertos de avaliação, em todas as áreas, são muito mal vistos. Você não tem debate no Brasil, quase. Vocês já repararam isso? É difícil ter um debate real. Duas pessoas que têm oposições antagônicas e que se sentam para conversar e discutir francamente, discordando uma da outra. A tendência, não, aquele cara detesta aquilo, não vou nem participar. Porque também não quer ser julgado, não quer ter a sua opinião, os seus argumentos confrontados com o lado contrário. Isso daí, nos dois lados, a esquerda que domina a faculdade faz muito isso, mas do outro lado também. Do outro lado é difícil ver um painel realmente com opiniões divergentes, por exemplo. Crítica no Brasil, existe crítica real, intelectual, artística no Brasil? Quase não existe, porque você não pode criticar. E eu, como brasileiro, às vezes você lê uma revista, um jornal inglês de crítica, tu sai deprimido. Que isso? Ele detonou o cara não vai dormir à noite. Imagina você receber aquele tipo de comentário negativo. Pega muito mal aqui. Seria algo que seria interessante de mudar, mas também não mudar totalmente. Eu não acho que a gente precisa deixar de ser o que a gente é. Mas eu acho que em algumas questões cruciais, questões em que a sociedade como um todo paga o preço, necessariamente paga o preço por essa falta de explicitação, por essa falta de avaliação, por essa falta de concorrência, por essa falta de meritocracia, daí eu acharia bem importante para o progresso do Brasil que isso fosse corrigido. Será que dá? Será que dá para corrigir a esfera do Estado sem mudar toda a cultura? Eu espero que dê. Porque eu não quero também, desde que o Brasil não precisa deixar de ser o Brasil para resolver esses problemas. Mas como então? Porque o Estado também faz parte, o Estado veio da sociedade, não é um colonizador que chegou e implantou algo diferente aqui. Mas temos que pensar soluções aí. Um pouco mais de cultura meritocrática, eu não tenho nenhum problema em dizer, nos fará bem, nos tem feito bem. Acho que é algo que tem crescido. Acho que a gente percebeu que a mentalidade oposta, a mentalidade do coitadinho, não, tem que ajudar, não tem concorrência, não tem mérito individual, não. A pessoa é um coitado, ou ela é ajudada ou ela vai morrer de fome. Isso não é verdade. E a própria população mudou de ideia, não é só os riquinhos, não é só os 10% mais ricos, a população em peso sabe que isso é mentira. A gente vê isso, por exemplo, na expansão do empreendedorismo brasileiro, não só prático, porque muita gente empreende, mas muitas vezes empreende depois demitido, não tem como empreender, mas também como aspiração. As pessoas querem gerar valor e querem estar diretamente, querem que a remuneração delas, que a remuneração delas esteja diretamente ligada ao que elas entregam. Querem sim, porque a gente tem essa capacidade. Eu acho engraçado, aliás, ver como tem duas coisas muito similares no Brasil. A cultura do empreendedorismo, desses caras que falam no palco, que chamam as pessoas, não, geração de valor, PES, não sei o quê, acredite no seu sonho, trabalhe, vá atrás. Tem isso, e tem o crítico, mas acho legal também, porque realmente pessoas querendo trabalhar, querendo gerar valor. Isso também é a cultura do concurseiro no Brasil. Por um lado é muito diferente, mas por outro é similar, porque é gente também que está dedicada 100% ao negócio, está estudando muito para conseguir atingir aquele objetivo, aquele sonho do concurso. Né? Mas veja o resultado social que é diferente. O cara que é empreendedor e que está se dedicando total está gerando valor para os outros. Vai ganhar aquilo que ele gerar de valor. O concurseiro também se dedicou, também acreditou no sonho, também foi lá, também gastou muitas horas, quando todo mundo dizia, não, seu idiota, você vai conseguir, foi lá e fez. Esse cara, uma vez que ele tenha feito, sentou e vai sugar o valor da sociedade. E vai ganhar mais do que ele contribui para a sociedade na imensa maioria dos casos. Então você tem a mesma cultura, com incentivos diferentes, com arranjo institucional um pouco diferente, gerando resultados muito díspares também. Então sim, acho que tem essa questão cultural no Brasil que a gente tem que tratar. Não tem uma solução, mas acho que a gente pode caminhar numa direção que seria boa de mais meritocracia.
Boa noite. Eu queria que você comentasse uma frase de impacto que diz que o merecimento causa uma desigualdade justa. Desigualdade justa ou injusta? Justa. Justa. Eu tenho muito problema com essa ideia de desigualdades justas ou injustas, sabe? Porque eu acho que ela é parte de alguns pressupostos. Acho que esse pressuposto é forte. Muita gente que, mesmo liberais, até gente que estuda e discute, a única forma justa de ser, a princípio todos deveriam ser iguais. Se há alguma diferença, tem que ter algo que justifique essa diferença. Se não tem mais, não tem menos, tem que ter algo que justifique. O que poderia justificar? Só pode ficar algo que esteja dentro da esfera de decisões da pessoa. Se o que gerou a desigualdade não estava na decisão dessas pessoas, então é injusto. Porque está premiando alguém por algo que ele não fez, por algo que ele não quis, por algo que ele não decidiu, por algo que ele não se esforçou. Então, acho que essa visão é muito forte. Eu acho que sim, a desigualdade que vem do esforço, do método, é justa, eu concordo, ela é justa. Ou pelo menos ela não é injusta. Mas eu também não acho que nenhuma desigualdade vem apenas do esforço. Porque você tem um esforço, você tem milhões de outras coisas ali explicando também o sucesso daquela pessoa. Não dá para separar. E essa ideia, esse ideal dos homens partindo todos da condição de igualdade, primeiro, ele é falso do ponto de vista empírico da realidade. Segundo, ele não é nem desejável, porque o que a gente vai ter que fazer com o universo para produzir isso é monstruoso. Então, por um lado, eu não sei se a gente deve partir dessa desigualdade estrita. O que acho que a gente tem que fazer é partir da desigualdade, pensar como é que a gente pode gerar mais oportunidades para todos, como é que a gente pode gerar um sistema que permita melhores resultados. Eu não estou tão preocupado em dizer que eu fiz minha fortuna, essa fortuna é justa, esse cara está justificado. Eu não tenho tanta preocupação com isso. Acho que esse cara, acho legal que ele tenha a riqueza dele, mas eu não acho que o cara que está pobre foi menos mérito, foi menos. Acho que ser rico não é, ou ganhar mais, ou conseguir galgar algo, não necessariamente é só um mérito. Também tem um monte de outras, tem sorte, tem um monte de outras coisas também. Eu não acho que você deva julgar a pessoa pelo que ela conquistou ou não, porque o que ela conquistou ou não pode muito dela. Aquilo que eu disse, a capacidade da pessoa de se dedicar a algo também não é fruto da dedicação dela. Esse é o mais claro, esse é o louco. Você tem uma esfera de ação sua, toda ela permeada, determinada por coisas que não estão na sua esfera de ação, na sua decisão. Então você diz, esse é o mérito dele, se não é. Se o cara conseguir estudar 10 horas por dia, não é todo mundo que consegue. Não é só mérito dele. Se ele tem algo ali que outros não têm, não é pior. Eu não tenho. Eu não me acho pior por não ter isso. Também não quero o foco, a meritocracia como cultura, né? Isso eu devia ter falado antes, mas falo agora. A meritocracia como ideologia, como cultura, nos gera, por exemplo, um sistema de ensino coreano, chinês. Tem seus méritos, tem. O aluno sai dali sabendo o conteúdo. Todos os testes internacional é o Extremo Oriente no topo. O que eles pagam? Qual o custo que isso tem para eles? Não só em dinheiro, mas o custo humano. Qual é a vida do estudante nessas sociedades? Eu não acho aquilo desejável de maneira nenhuma. Eu acho algo monstruoso até. A sociabilidade zero, a criatividade zero, é escola direto, sair da escola, vai estudar na biblioteca, é a sua dedicação, seu foco no vestibular assim, total, na sua entrada na faculdade total, é algo monstruoso. Para mim seria um pesadelo aquilo lá virar o normal do ensino brasileiro. Então, quando eu falo de resultados do ensino, não é que eu quero, o Brasil precisa ser o primeiro lugar no PISA. Cara, não precisa ser. Para ser o primeiro lugar no PISA, você vai ter que cometer um crime contra a sua sociedade. Na minha opinião, dada a nossa cultura. A cultura deles talvez faça mais sentido, mas para mim, na minha opinião, seria um crime contra a sociedade. Agora, não precisava ser o último, né? Não precisava ser tão ruim assim, precisava estar analfabeto quando sai do ensino médio também. Um pouco mais de resultado, um pouco mais é legal também. Não é tudo, mas um pouco mais é bom, é desejável. Não sei se respondi, acho que já teve um milhão de outras coisas, mas sim, é que eu acho que essa do merecimento, eu acho que, falando como filósofo, filosoficamente falando, é difícil você falar de merecimento. Quanto mais você vai olhar de perto, mais perde de vista aquilo. Mais o que parecia ser, isso é claro o mérito dele. Daí você vai ver, tem um milhão de coisas que não é o mérito dele também. Então, merecimento, não merecimento, justo ou injusto, talvez não sejam conceitos tão objetivos como a gente gostaria que fossem. Então, talvez não sejam também o melhor guia para a gente pensar na organização social. Talvez o melhor guia seja o que funciona, o que não funciona, o que gera resultados melhores, o que faz as pessoas crescerem, o que dá mais oportunidades. Daí sim. Está funcionando, tá? Pode falar. Então, eu queria que você me desse o melhor exemplo possível de um país que estava numa situação parecida com a nossa e adotou a meritocracia no seu estado e, enfim, ele deu certo. Tem algum exemplo?
meritocracia na sua sociedade, por exemplo, Coreia. Quem falou que seria interessante o Estado brasileiro? Bom, todos os países desenvolvidos hoje em dia, cara, você não, mas eu digo de um país que está numa situação horrorosa como a nossa. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos começou com agrário, pobre, que nem a gente. O Brasil tinha um PIB maior que os Estados Unidos até no século XIX. Mas ele estava tão dentro da sociedade, tipo, de funcionarismo público, essas coisas. Quer dizer que é muito difícil você quebrar esse profissionalismo que o professor falou. Como é que Não, com certeza. O caminho, um mapa para quebrar, também não tem uma solução aqui. Mas acho que é um direcionamento. Acho que tem que ser pensado. E tem muita gente boa fazendo isso no Estado brasileiro hoje em dia. Tem gente querendo reabilitar esse item, parágrafo, sei lá o que, da Constituição, que regulamenta a demissão por baixo desempenho, sim, por exemplo. Tem muita gente boa dentro do funcionalismo público, inclusive, lutando por isso. A vida pública do Brasil é a luta de um lado entre defensores do privilégio e de outro defensores de mecanismos mais meritocráticos. Ter firmado o concurso público como jeito padrão de entrar no funcionalismo, eu tenho muitas críticas a concurso. Acho que o concurso não avalia muita coisa que deveria avaliar. Mas é muito melhor do que ser tudo. Pô, dono de cartório hoje em dia é concursado, isso é uma vitória, não foi? E não é mais hereditário para o cara que você não sabe bem o que está fazendo ali. É uma vitória. Acho que você tem esse processo acontecendo aos poucos. Um plano para te dar de como fazer isso, realmente daí se pegou, não tem. Mas acho que tem gente fazendo. Mas você tem algum exemplo de algum país que fez isso? Que estava numa condição muito ruim e similar à nossa e deu uma tesourada? Se comparar a Coreia nos anos 80 e o Brasil. A Coreia nos anos 70. Coreia e o Brasil nos anos 70 eram países igualmente pobres. Igualmente pobres. O que a Coreia fez, mas de novo, também são culturas muito diferentes. Não é uma ideologia meritocrática nesse sentido, que é aquela coisa coletivista, asiática e tudo, mas o Estado, por uma medidas às vezes autoritárias dele, poupança forçada, foco na educação, avaliação, agora todo mundo tem que passar por esse processo, vamos pôr isso de cima a baixo. Conseguiu, mas paga um preço social, cultural também. Né? E é possível fazer isso sem ser autoritário? É uma ótima pergunta. Eu espero que seja possível, eu acredito que é possível. E nós temos que... Como é que isso acontece? Quando esse discurso da meritocracia passa a existir eleitoralmente, por exemplo, como está acontecendo agora, como está começando a acontecer agora. Esse é o caminho. As pessoas gostaram da meritocracia. Mesmo toda a intelectualidade, não, meritocracia é ruim, desigualdade, não sei o que. Mesmo assim a população fala, não, eu quero mais isso. Vamos embora. Então, acho que tem caminho. A questão é, os políticos são os mais hábeis do mundo de pegar um discurso, enfim, adotar aquele discurso. Não, eu sou assim, um representante máximo desse discurso aqui, estou aqui, eu sou o valor da meritocracia para vocês, votem em mim, não sei o que. Não, você não é nada daquilo. Não só para a meritocracia, para o socialismo, para qualquer ideia que você tenha, até alguém dizendo, meu caro, sou eu. Mas não era, ele sabe vender e convencer a população. Acho que passa, portanto, também com iniciativas da sociedade civil, de educação e de várias coisas, de tentar conscientizar. Acho que é um processo cultural. Eu não acho que seja fruto de uma intervenção única, de alguma direção para conseguir resolver isso, digamos assim, mas acho que é um caminho social maior que a gente consegue caminhar um pouco nessa direção. E acho que alguns avanços têm sido feitos, aos trancos e barrancos. Eu sou mais otimista hoje do que eu seria anos ou meses atrás. Acho que a cultura muda e às vezes muda para melhor também. 1 bilhão de acidentes de percurso. Oi, boa noite, me ouvindo? Oi. Primeiramente, obrigado por ter vindo pela palestra. Faz umas 2 semanas eu fiz um comentário, eu estava discutindo sobre questão de políticas sociais aqui no UFABC, via Facebook. Eu fiz um comentário em que eu disse o seguinte: se a vida fosse fácil, não chamava a vida, ela chamava Enem. Muito bem, quando eu falei isso, na mesma hora alguém entrou na minha página no Face, falou, muito fácil porque você fez escola particular. Eu falei, não, eu fiz escola particular, só que eu também entro naquela questão do, eu estudei muito para conseguir entrar aqui. Mas, assim, eles falam que de fato não é uma corrida justa, que nem todo mundo sai no mesmo ponto. E para tentar resolver isso, eles usam algumas coisas como questão de cotas, questão de estímulos do governo, do Estado, para tentar nivelar isso daqui. Eu queria saber de você, até onde que você acha que o Estado pode interferir nessa questão e o que ele deveria fazer
Se ele deveria mesmo incentivar, dar auxílios para as pessoas para que elas conseguissem, tanto em questão de cotas para entrar nas universidades, como em questão de bolsa permanente, essas coisas desse tipo, ou se deveria ser, vai lá, filho, tchau e bênção, e cada um que faça o próprio. Eu acredito muito em autonomia institucional nesse sentido. Eu sou contra uma política universal disso. Não sou a favor da imposição de cotas do ensino federal, ou o que seja, mas também não sou contra. Acho que muitas vezes a própria universidade pode concluir que faz todo sentido. Ela achar, olha, tem talentos aqui que talvez não estejam no ponto ainda, mas que eu quero encontrar esses caras e quero trazer eles aqui para dentro. Eu sei que eles vão poder gerar conhecimento, vão ser bons alunos, vão gerar valor. Pode ter mais diversidade aqui dentro, que não teria se não tivesse essas políticas. Acredito que as instituições possam ter esse tipo de raciocínio, mesmo porque o próprio processo seletivo, por mais que ele tente ter uma objetividade, alguma medida ele tem, quem sabe muito pouco de fato é distinto dele, uma distinção fina, obviamente, não é tão claro assim, você não vai pegar sempre o melhor, o próprio processo é perfeito, tem que sempre ser aperfeiçoado. Então, bom, acho que é verdade, né? Por um lado, você não tem como negar isso, você teve na sua vida muito mais oportunidades do que outros que não chegaram aqui e que fizeram o exame, tiveram notas piores e não tiveram como entrar. Agora, será que a preocupação, qual deve ser a preocupação básica da faculdade? Pegar, ignorar isso e pegar indistintamente, premiar quem teve menos oportunidades por isso, tentar dar uma ajuda a mais, isso pode sabotar às vezes a própria função dela. Porque se ela for muito radical nisso, não vou fazer, não quero nem processo seletivo, eu vou, sei lá, sortear igualmente por toda a sociedade. Ela vai deixar de pegar daí os melhores alunos para ela, e isso pode não estar contra os objetivos dela de ter resultados bons, de ter alunos que aprendam bastante, de ter professores, ter um meio intelectualmente rico. Né? Eu acho que no fundo a instituição deve pesar, e a meritocracia acaba sendo tem um peso aí. Você falou que o Enem é fácil. Bom, o Enem pode ser fácil, mas ele distingue, porque ele não é uma prova de nota absoluta, ele compara você com outras pessoas. Então, bem ou mal, ele consegue de alguma maneira dizer, olha, esse aluno foi melhor, esse aluno foi pior. Sei lá, a faculdade pensa, não, mas eu quero ter mais diversidade, acho que poucos negros estão entrando, eu vou dar algum pequeno benefício para aumentar um pouco a porcentagem, por exemplo. Pode fazer sentido para uma instituição fazer isso, não sou contra isso. Eu sou contra você tornar isso uma obrigação, um dado básico imutável da realidade, porque daí sim você gera uma complacência muito grande, você normaliza uma situação de pequenas vantagens ali que se perpetuam sempre, em geral, pela experiência das cotas ao redor do mundo, pensadas como algo temporário, mas que sempre vão se perpetuar e nunca vão acabar, não só com relação negro e branco, em vários países, até da Ásia, tem outros tipos de coisas éticas, tudo acontecendo, é uma coisa que se perpetua e que cria essa expectativa constante que leva e que acaba levando também a uma expectativa de tratamento diferenciado que vai contra o principal mérito da meritocracia, que é justamente isso, incentivar a pessoa a dar o seu melhor. Se você quebra isso, você tem uma situação dessa. Agora, você não precisa ser só, a sua obrigação não precisa ser só isso, não é uma coisa cruel que Olimpíada que está todo mundo dedicado 100% ao algo, só um vai ganhar e o resto não vai ter nada. Não? Aquilo lá, a meritocracia é um extremo. Não é desejável enquanto uma situação social, também não é justa, também tem de críticas, mas isso é poderoso, ela gera esse incentivo. E as pessoas que estão ali estão dando o melhor de si, estão com uma dedicação total, o efeito, o resultado que isso gera é muito impressionante em muitos contextos. Então, nesse sentido, eu acho que tem que ser uma preocupação constante. A faculdade, a instituição, seja a faculdade, seja o Estado a contratar funcionários concursados, seja a empresa, ele não está ali para fazer justiça social, ele está ali para conseguir os melhores. É do interesse dele identificar os melhores, pessoas que, embora não tenham tido tantas oportunidades, vão chegar e vão ser tão boas quanto os outros, ou melhores até. Mas não é do interesse dele, é do interesse do serviço que ele entrega para a sociedade, pegar pessoas indistintamente só pensando em fazer justiça social. Não, tem que puxar os pobrinhos para cima, esse é o meu objetivo aqui. Então você mata a função básica, você quebra essa relação de incentivo básico de levar as pessoas a darem o seu melhor, daí você tem o Estado contratando, sei lá, os piores profissionais para uma função que não, pelo contrário, dado que o nosso dinheiro tem lá, a gente quer que o resultado seja o mais eficiente possível. A finalidade da justiça social aplicada a ele vai fazer com que o desempenho dele sofra, no final das contas. E isso vai contra o interesse da própria sociedade. No caso da universidade, de formar bons profissionais, de formar pensadores e tudo mais. No caso de outras áreas de atuação do Estado, de prover um serviço que vale a pena para a população. E no caso de uma empresa, de fornecer também aquele bem o serviço para os consumidores. Então, acho que, no fundo, tem que pesar. Por isso eu defendo tanto a questão de uma descentralização desse tipo de tomada de decisão, uma autonomia maior.
porque eu não acho que seja algo que possa ser definido por uma autoridade única para valer para todos os casos. Equilíbrios diferentes podem fazer sentido em diferentes contextos. Bom, acho que a minha questão é mais assim, até que ponto é interessante o Estado ser meritocrático e até que ponto isso também é possível, ou seja, até que ponto a gente deseja que o Estado funcione com base na mente, digamos assim, de um grande empresário. Que eu creio que o Estado, ele arrecada, fornece seus serviços por meio de impostos e, vamos dizer assim, boa parte deles são regulados pelas leis ou pela Constituição. E, digamos assim, mesmo que você leve essa meritocracia ao nível do funcionário público, digamos assim, de quem está trabalhando lá no tabelião de notas ou no jurídico, que seja, a instituição, vamos dizer assim, ela ainda não é meritocrática, digamos assim. Exatamente por conta dessa lógica que você tem na arrecadação dos fundos, né, para o Estado. Não tem como, não gostei do jurídico, eu vou no outro, do outro lado da rua. Não existe isso, né? Não tem esse ponto. E eu creio que também, além disso, se você, mesmo tendo essa lógica, mesmo que seja possível, digamos assim, de certa forma, você colocar o Estado numa lógica meritocrática, ele vai funcionar ainda com base em leis, que vão ser criados, digamos assim, por interesses coletivos, né, que é a democracia, você tem a maioria, diferentemente do mercado, que você aloca o seu dinheiro de acordo com as suas vontades, né. Então, você pode acabar criando muito mais um monstro, né? Você vai criar um Leviatã com uma mente super poderosa, digamos assim, né? Com um braço malhadão, porque os seus funcionários são eficientes agora, né? Um Estado eficiente, um monstro eficiente, digamos assim, ao invés de você deixar, que nem você estava falando agora, que o Estado atender o interesse da sociedade. Eu creio que se a sociedade deseja universidades, deseja conhecimento, digamos assim, né, gerar conhecimento, ela pode livremente alocar os seus recursos para o mercado e, conforme isso, criar as suas universidades e, vamos dizer assim, né, ter o resultado que ela deseja. Então, eu acho que é mais ou menos esse ponto. Até que ponto é interessante, possível e também desejável tornar o Estado, digamos assim, eficiente. Tá certo. Acho que primeiro é a consideração, que você fala do monstro eficiente, né? Primeiro, até que ponto o Estado é necessariamente um monstro? Essa é a primeira pergunta. Primeiro, por um lado, em certas coisas ele é um monstro e a gente quer que ele seja um monstro. O Estado, na sua função básica de garantir um ordenamento jurídico legal, proibir certas coisas e ter a supremacia no uso da violência ali, a gente quer que ele, a princípio, quer que ele tenha isso, não sei que realmente a gente esteja pensando em outras organizações sociais, mas a princípio é como a vida humana se dá. A gente quer que ele seja eficiente nisso, queremos um Estado que seja eficiente em perseguir criminosos, em que a força policial seja a mais competente, mais rápida possível. Por isso a gente tem instituições, imagina uma força policial que nem concurso da polícia militar tivesse, fosse por nomeação apenas. Imagina como você poderia prejudicar uma atribuição básica como essa. Agora você tem um ponto, as finalidades do Estado não são dadas por decisões livres das pessoas do mercado, porque se julga que algumas finalidades que não seriam entendidas dessa maneira, ainda assim são socialmente muito importantes e precisam de alguma maneira ser satisfeitas. Essa decisão de quais são essas prioridades, quais são as funções do Estado, essas realmente não passam por uma coisa nem meritocracia, nem por mercado, nem nada disso, passam por outros fins. A gente torce para que esse meio por quais passa seja a decisão democrática da sociedade. Na prática não é tão simples assim, tem um milhão de interesses, um milhão de processos ali, tudo, mas em todo caso, isso está fora. Isso eu concordo com você. Agora, dado que esses fins estão elencados, eu digo que sim, olha, a gente concorda, a gente diz que para a nossa sociedade o Estado prover ensino básico de qualidade para todos, não necessariamente prover para todos, mas garantir que todos os membros daquela sociedade tenham acesso ao ensino básico de qualidade, esse é um objetivo nosso, dado que isso está definido, então sim, a gente quer que, na medida em que o Estado vai alocar certos recursos para isso, e essa alocação de recursos, como você diz, não vai estar para o mercado, mas tudo bem, na medida em que ele alocar recursos para isso,
cada real desses recursos alocados gere o maior impacto, o maior retorno de ensino possível. E não estamos falando só de dinheiro, nós somos os profissionais que estão ali, o tempo que o professor gasta na sala de aula. Eu quero que esse tempo que o professor na sala de aula seja capaz de ensinar os alunos da melhor maneira possível, preparando os alunos com a finalidade da educação do Estado. É outra discussão que também não passa só pelo processo de mercado, tem um monte de outras coisas aí. Mas temos, sei lá, a finalidade é ensinar os alunos a ler, escrever, fazer contas, porque eles vão precisar trabalhar na sociedade depois, vão querer estudar coisas por conta própria depois, precisam ter um ferramental mental necessário para isso. Elencamos algumas finalidades que a gente acha que o ensino deve ter. É de todo interesse nosso que, na perseguição desse objetivo, sim, vigore alguma coisa bastante meritocrática. Vigore uma situação na qual o professor que esteja ali saiba que ele tem que dar o melhor de si. E que ele seja estimulado, que quando ele dá o melhor de si, quando ele entrega o resultado, ele seja premiado. E que ele saiba também que se ele realmente chutar o balde, se ele realmente deixar a bola cair, que ele vai ser prejudicado por isso, em última análise, demitido por isso. Na minha opinião, seria algo bastante importante. Se discute muito hoje em dia a questão da doutrinação escolar, né? Em sala de aula, específicas escolas, escolas sem partido, sei lá, um milhão de coisas assim. No fundo, até sou contra esse projeto de lei específico, outros tipo ele, mas o fato é que você tem muito professor que, de fato, não se vê na obrigação, não se vê pressionado a dar o melhor de si, a ensinar os alunos para aquilo que ele está ali. E que pode faltar da maneira mais irresponsável possível, que vai guiar sua conduta pelos interesses determinados apenas pelos sindicatos, sem pensar em nada dos resultados que a educação que eles estão promovendo está tendo. Se você cria um ambiente mais meritocrático, você cria mecanismos de gestão ali dentro, que empurram os professores nessa direção boa, além de premiar os bons, porque os bons já existem, estão lá trabalhando, além de premiar esses que sairão beneficiados, você também vai fazer com que todos deixem um pouco de lado suas outras finalidades extrínsecas ao ensino, que prejudiciais ao ensino até, e se dediquem mais a ele. Então, nesse sentido, se você me disser, não, o Estado é ruim, o Estado é positivamente ruim para a sociedade. Se isso for verdade, daí tudo bem, eu não quero que ele seja mais eficiente. É que eu não concordo com você que hoje em dia, não sei se você foi bom, mas o que a gente poderia pensar, que hoje em dia o Estado seja sempre, em todo lugar, positivamente ruim. Não, mas algumas coisas ele é bom, ele tem objetivos ali que a gente quer. Eu sempre penso em soluções fora do Estado também. Mas a ideia é de que eu não quero Estado mais eficiente, porque para mim, quanto menos eficiente, melhor. Quanto mais a máquina for sabotada, mais ela chega perto do seu colapso. Eu não sei se esse seja o caminho para uma sociedade melhor, eu acredito que não. Eu acredito que até alternativas a serviços estatais são criadas, mas essa sabotagem ativa da máquina, lutando contra a meritocracia, por exemplo, não é o caminho a se seguir para chegar a esses outros objetivos. Dado que o Estado tem esses objetivos, arrecada esses recursos, eu quero maximizar o que eu pago para ele e o que ele me entrega. Além disso, eu quero que ele cobre menos também. Acho que o Estado brasileiro deveria cobrar menos. Mas, dado que cobra alguma coisa, podia ser 30%, 34%, podia ser 20%, algo que é bem mais razoável. Seja qual for esse valor, eu quero que ele entregue o máximo, sempre que eu vou o recurso, eu quero que ele entregue o máximo de valor, o máximo de retorno, o máximo de impacto social dado esse valor. Né? Isso eu acho que é básico. E o fato de a gente não ter isso acaba nos prejudicando de outras maneiras. Então a gente vai, diferentemente de outros países que gastam 20%, 25% do seu Estado, a gente gasta 34% só de impostos, mais 10% de dívida, 44%, quase 50% de tudo que a gente produz vai para ele. Por quê? Porque ele é uma máquina incrivelmente ineficiente. Se ele fosse mais eficiente, poderia estar ou fazendo muito mais coisa, ou fazendo muito melhor, ou cobrando muito menos da gente. Daí a gente escolhe a ponta que a gente quer alterar. E eu como liberal, penso que o Estado deveria também estar cobrando muito menos. Mas acho que para a gente chegar nessa escolha, o primeiro passo ele precisa ser eficiente. Ele precisa saber que ele entrega valor para aquilo que ele cobra. Ele tem que estar entregando o máximo de valor para aquilo que ele cobra. E a meritocracia caminha nessa direção. É um elemento, não é único, mas é um elemento bastante importante em diversas áreas. Acho que tem, eu não sei se você conhece Hans Hermann Hoppe. Conheço. Ele diz exatamente que sem a formação do preço, digamos assim, que é possível no mercado, com a competição, né, não tem como você falar em um serviço eficiente, porque você não tem exatamente um ponto de comparação, digamos assim. Você não tem como saber o que seria um judiciário eficiente. A origem desse entra nesse problema também, claro. Que é eficiente. Claro. A origem desse argumento está no Ludwig von Mises, que é o economista austríaco aí, que foi inclusive 2 gerações anterior ao Hoppe.
E que é o seguinte, olha, uma empresa, quando ela faz um investimento, de uma lanchonete, eu fiz uma área das crianças. Como é que eu sei se essa área das crianças que eu fiz na minha lanchonete valeu a pena, foi eficiente ou não? Eu tenho informação da receita dos custos. Olha, essa área das crianças gerou um custo a mais para a minha lanchonete, mas mais famílias vieram, trouxeram seus filhos, ficaram mais tempo ali dentro, consumiram mais, eu tive uma receita extra. A receita foi maior, a receita extra, a receita que os economistas falam marginal, foi superior ou inferior ao custo que eu tive. O custo marginal daquela mudança foi superior, então eu lucrei. Então foi eficiente. Com aquele recurso, eu satisfiz demandas da população, eu gerei um valor maior do que a população teve que gastar para ter aquilo lá a serviço dela. O Estado não tem isso. Como é que eu sei se eu tenho que dar carros novos para a PM? A PM vai lucrar mais ou menos? Não vai lucrar mais ou menos. Com carros novos. Então como é que eu sei que valeu a pena? Por exemplo, com carros novos você aumentou sua taxa de resolução de crimes em 3%. Tá bom, mas qual que é a taxa? Será que valeu? Será que esse gasto valeu a pena nesse sentido? Será que tem outro gasto que poderia aumentar e mais? Não sei. Você não tem essa questão, você não tem um lucro para se basear. Então, do ponto de vista absoluto, você não tem como comparar. Mas do ponto de vista relativo, você tem. Eu gastava X, eu gastava R$1.000 aqui na minha unidade da PM. Resolvia 20% dos crimes. Agora, com os mesmos R$1.000, eu resolvo 25% dos crimes. E esse é o objetivo dela. Você aumentou a eficiência. Você tem que comparar o Estado com uma situação com a outra. Você tem como fazer um comparativo ao longo do tempo, por exemplo. Tá? Não é uma coisa tão precisa como o lucro, mas não é totalmente arbitrário também. Tá? Eu sei se uma escola está mais eficaz que a outra, não mesmo que a escola não tenha lucro. As duas escolas, o governo brasileiro paga o mesmo para a escola daqui e a outra escola da outra vizinhança. Elas pegam os alunos, eu tenho informação sobre o estado que os alunos entraram na escola, entraram mais ou menos com o mesmo grau de conhecimento, de preparo. Uma está entregando alunos preparados, outra está entregando alunos severamente despreparados. Você tem uma diferença de eficiência objetiva e mensurável aí. Sim, daí você tem. Não é totalmente arbitrário. Não é que eu tenho dinheiro, eu não faço a menor ideia se está servindo, não. Você tem outras ferramentas para medir. Não mede a eficiência econômica, tá? Mas talvez não dê para aplicar esse critério da eficiência econômica para absolutamente tudo. E mesmo que desse, talvez você diga, não, também daria para aplicar para tudo. Mas mesmo assim, talvez fosse eficiente economicamente deixar uma parte da população morrendo de fome, talvez fosse, mas talvez não seja esse o único objetivo a eficiência econômica que você vai querer privilegiar, e, portanto, você vai querer fazer outros investimentos. Não, tudo bem, vamos investir um pouco mais na escola desses caras, vamos dar oportunidade, acho que nem todo... A lógica da eficiência econômica não precisa ser, não é obrigatório que ela seja o nosso único critério para determinar o que a gente vai fazer na nossa sociedade. Por quê? E por que provar a pé? Porque no fundo, para ele parte de uma, não sei se está etéreo demais, mas ele parte de uma concepção de direitos naturais, individuais, uma filosofia de o que é agressão, o que é meu direito, o que é minha propriedade, o que não é, que, francamente falando, eu acho que é muito furos e não é uma realidade objetiva. Minha opinião, mas de outros filósofos também. Não vou dizer que tem furo, mas é questionável. Até que ponto a filosofia de direitos naturais da qual ele parte, porque ele é um anarquista pleno. O Estado necessariamente está violando direitos naturais, individuais das pessoas, porque isso não deve existir. Eu acho questionável essa base. Alguém como Mises não parte dessa base. Não, peraí, não tem direitos individuais, naturais, isso não existe. Existem sociedades que podem ser melhores ou piores do ponto de vista da nossa felicidade, do nosso interesse, dos resultados. Então, quais instituições levam a isso? Quais leis, quais maneiras de atuação do Estado levam ou não levam para esses diferentes arranjos? Para o Mises nem existia direito natural, não tinha nada disso. Em última análise, supondo que o mais eficiente fosse ser um Estado gigante, então é um Estado gigante mesmo. Mas ele argumenta diz, vou mostrar para vários argumentos que o melhor não é isso, vai gerar melhores resultados para todos, do ponto de vista dos próprios valores das pessoas, é uma sociedade mais liberal, por isso ela é melhor. São duas concepções filosóficas muito diferentes em jogo aí. Se você parte dessa visão estrita, objetiva, absoluta dos direitos individuais, o Estado sempre será ruim. Mas eu acho que a grande maior parte da sociedade não parte dessa visão. Eu acho que você nunca vai conseguir convencer a imensa parte da sociedade de que essa visão é correta. Então também não dá para se basear nela numa situação em que você tem que estar a todo momento dialogando e fazendo decisões conjuntas com 1 milhão de outras pessoas que podem partir de ideias e de valores muito diferentes do seu. Isso daí já vai entrar num problema mais de normativa, né? Normativa, exatamente. Uma questão totalmente normativa. E a vida então na sociedade é você saber, olha, vai ter gente que discorda radicalmente de você. Como é que você se organiza para lidar com isso? Democracia talvez seja a melhor opção. Por quê? Porque a maioria sempre acerta? Não, a maioria erra pra caramba também. Mas, numa sociedade autocrática,
No fundo, o ditador, o rei, sempre tem o apoio, ao menos, ainda que tácito, da maioria da população. Está todo mundo aceitando o cumprir a ordem dele. Ele não tem a arma na mão. O soldado, o general obedece ele, o soldado obedece o general. Se o soldado disser, não obedeço mais o general. Se o general disser, não obedeço mais o rei acabou ali. Tá? A sociedade sempre, e o próprio exército, que é uma minoria, tem família, tem gente que não é do exército, a sociedade como um todo tem que estar aceitando obedecer. Se as ideias da sociedade mudam, dizem, não é mais aquilo que a gente quer, e você não tem democracia, o que acontece com aquela estrutura de poder? Vai ter revolução, vai ter violência para tirar ela, mas vai ter. Talvez demore um pouco mais, vai ter primavera árabe, mas eles vão derrubar aquilo. O poder das armas, no fundo, se baseia também na opinião. Porque para usar as armas, ele depende de uma estrutura de comando, de obediência de muita gente. Numa democracia, não. Uma democracia pode mudar radicalmente as ideias do poder sem violência. Passamos de Obama para Trump, valores radicalmente diferentes, de forma pacífica. Isso é uma grande conquista para qualquer sociedade. Acho que o Mises também fala, ele não é tão, ele é liberal, né, clássico, assim, mas ele ainda não é tão contra a anarquia, vamos dizer assim. Tem uma citação dele que ele diz que a secessão, a secessão do indivíduo ou de um pedaço da sociedade, o indivíduo, né, que participa de uma ordem social, ele tem um direito de se separar, de se ceder do restante até o nível individual. Né? Então, ele dependeria, segundo ele, ser possível, inclusive a secessão individual, mas ele não, cuidado, ele não usa essa coisa do direito. Nunca depende disso, nunca tem o direito natural a não seguir, não é isso. Tá? Mas eu concordo, não, vamos pensar em outros ordenamentos, vamos fazer secessão de maneira abstrata, concordo, secessões práticas, não, mas de maneira abstrata, sim, mais descentralização, mais autonomia, mais soberanias menores, menos concentração do poder, sou totalmente a favor. Nem sempre é prático pensar nisso também, né? Porque aqui a gente não está comparando com o estado ideal, anarquista, de mercado, que você gostaria, ou que nós gostaríamos que vigorasse. A gente está numa situação que pode ir para melhor ou para pior. Hoje em dia, eu preferiria que o Estado brasileiro fosse mais meritocrático, entregasse educação melhor, saúde melhor, tudo mais melhor, e cobrasse menos impostos, porque com menos vai poder prover melhor, do que menos meritocrático, gastando cada vez mais, entregando uma coisa pífia que a gente sabe o que é. Então, eu acho que a política a gente está sempre se mudando, não comparando com o ideal, comparando com duas alternativas. A gente pode andar para cá ou pode andar para lá. Ambos os dois, A e B, são muito longe do ideal. Mas é isso que é o que tem para hoje, qual lado a gente vai escolher. Eu acho que esse lado da meritocracia, do Estado mais eficiente, é uma bandeira que eu, como liberal, e acho que quase todos os liberais e libertários, eu vejo como libertário, a gente quer fazer uma revolução. Eu, hoje em dia, não trabalho em uma revolução, eu estou fazendo revolução. Eu quero formar uma sociedade paralela, não estou diretamente engajado na formação de uma sociedade paralela, em plataformas marítimas ou em libertério, o que quer que seja. Estou trabalhando para melhorar o Brasil tal como ele é hoje e sei que se o Estado brasileiro ruir, quem vai entrar no lugar não é o pessoal do Instituto Mises, é o pessoal do PCC. Então também não tenho interesse que o Estado brasileiro rua acabe de uma hora para outra. Então, qual o caminho a seguir? Mais eficiência, mais meritocracia, Estado mais enxuto, focado, entregando com excelência aquelas finalidades que a sociedade diz que é importante que ele entregue. Esse é o caminho. Com a redução cada vez maior do nosso coro aqui, eu declaro encerrada a nossa conversa. Valeu a todos pela presença, espero que tenham gostado. É isso aí.